Buenas noches. Buenas. Sejam mais uma Festa vez. na floresta. Skol. Ao Beyond the Cave. É o ecossistema do Beyond the Cave. 4x1, você fica Festa assim. na floresta. 4x1, o cara tá assim, meu amigo. Não é fácil, não. Foi velho. fácil. Foi Não foi fácil, como né? a gente tá acostumado sempre sofrendo. Quando vocês estiverem assistindo aqui, Brasil já é hexa, né, cara? Olha Você já só. sabe. Verdade, Você isso é do verdade. futuro tá vendo a gente do passado. É, porque hoje, como o Brasil acabou de meter 4 na Coreia, os caras estão desse jeito aqui, muito, muito felizes. Mas quando vocês estiverem ouvindo, eu espero que o Brasil já seja hexa. Se não, tudo bem, você espera mais 4 anos, tá valendo, vamos que vamos. Tem que passar pela dor, não tem jeito, não é fácil sempre. Mas esperamos isso, não é verdade? É isso aí. Temos um cara muito, muito especial hoje. Cara, meu, maravilhoso, amigaço nosso. Mas antes de apresentá-lo, temos algumas funções, não é verdade? Cara, @Beyond the Cave PDC ajuda a gente nesse projeto de sucesso, Magal, com os números, um negócio genial nesse nosso primeiro ano, né, Primeiro cara? ano, Porra, primeiro apoio, né? motivo de comemoração aqui pra todo mundo que gosta da gente Agradecer, né? agradecer, né, cara, o apoio. Podcast, um dos podcasts mais influentes aí, isso, números do Spotify, um dos podcasts mais seguidos, e isso graças a vocês, galera. Então, assim, continua indicando a gente, apoiando, seguindo, @Beyond the Cave PDC, muita coisa legal chegando, né? Novas surpresas aí, né, para os próximos dias, próximos dias. episódios, né? Não, ano que vem a coisa vai ser nova, vamos mudar todo o cenário, vamos estar em outro local, Isso aí. com uma outra energia, Outra produção. outra produção, mas com muita e muita vontade de continuar fazendo isso, porque é muito, muito legal pra gente. A gente espera que vocês gostem, então a gente agradece de coração, além do @Beyond the Cave PDC, não esqueçam do apoia.se/Beyond. Por favor, galera. BEYOND, R$20 por mês, ganha o quê? Fala Ganha pra nós. camisetas, ganha você vir aqui, ganha você participar do nosso grupo, ganha você fazer perguntas. São inúmeros benefícios. E assistir ao vivo, então valeu galera aí que óbvio. tá depois do Jogo do Brasil, terceiro tempo, né? É isso aí. Com Camarão Neves e Caio Ribeiro. Vamos que Camarão vamos. Neves e Caio Ribeiro no nosso terceiro tempo. Então, muito obrigado, pessoal. Mas quero apresentar o nosso maravilhoso convidado. Sucesso de público e crítica, né? Esse cara aí, né, velho? Esse genial, cara aí, coração velho. gigante, que a gente gosta muito. Dr. Paulo Renato Ribeiro, médico psiquiatra, formado pela Gloriosa FMABC, tanto na parte acadêmica como na residência. Depois foi médico perito pelo IMESC, né? Formou pelo IMESC como médico perito. Trabalhou no Juizado Especial Federal e como médico perito criminal da Justiça Militar também. Primeiro tenente médico do EB aí durante 7 anos, 2007 2014, como psiquiatra lá. E hoje tem a sua própria clínica, Dr. Paulo Renato Ribeiro. Muito obrigado por ter vindo aí. É um prazer gigante te receber, meu amigo. Olha, pessoal, que prazer duplo, triplo, né? Terceiro tempo, prazer triplo, né? E com prazer é mais caro. Então, vamos falar da seguinte maneira. Primeiro, obrigado pelo convite mesmo, né? Eu tenho acompanhado alguns podcasts aí na área de medicina, né? Na questão de outras farmas, enfim, ou até um projeto que existe aí, a Academia Nacional de Psicologia também tem um podcast. Porém, a qualidade do podcast de vocês na área médica, mesmo não sendo um podcast específico para isso, é inigualável, né? Dentre as entrevistas anteriores que eu pude acompanhar, alguns professores e alguns colegas também que estudaram com a gente, né? Ari Serpa, entre outros, enfim, eu cito ele porque ele academicamente é diferenciado. Então a gente pôde aprender muito aqui. E outra, a proposta é totalmente diferente de tudo que a gente vê quadradinho por aí. Aqui realmente o pessoal vem e fala a sua vivência. Eu sempre digo isso no meu consultório: sapere, sapore, capite. Você só sabe quando você prova, né? Então não adianta
O Caio conhece essa expressão que ele estudou comigo, o médico de caderno, né? Então o cara tem que saber receber seu paciente, conversar, ter a sua vivência e poder para que a gente possa aprender também. E aqui eu aprendi muito, ouvia episódios anteriores, dentre outros assuntos. E hoje, obrigado pelo convite, estou aqui num dia especial, né? O Brasil ganhou de 4-1, fácil, extremamente fácil, né? E tem seu aniversário 2 dias atrás. Né? Exato, Opa! meu amigo. É mole. Muito obrigado, né? É muito especial para nós, meu amigo. Obrigado. Eu conheci você quando você entrou na faculdade. Eu acho que eu estava no 5º ano, Exato. né? Um cara forte, um cara com Baruch Hashem, né? Com força, com energia. Obrigado, que chegou ali na faculdade, soube se impor no seu estilo, ficou até emocionado, derrubou o fone. E, enfim, Magal, obrigado. O Camarão, então, sou suspeito para falar dele. E o Caio, idem, mais ainda, né? Meu irmão nos últimos anos. E a gente vai falar sobre tudo um pouco aqui hoje, tudo que vocês quiserem saber sobre a minha experiência, principalmente na área da psiquiatria, ou entre outras também, eu tô aqui para responder vocês. Vamos destrinchar a sua vida, meu amigo, do começo ao fim, para saber tudo que você tem de coisa boa para trazer pra gente. Isso, só a persona, deixa a sombra quietinho, por favor. Então já vamos começar, meu amigo. Como você acompanha a gente, você sabe que a gente começa de uma forma bem peculiar, a gente pergunta basicamente isso para todo mundo, não faz todo mundo, porque não foi todo mundo, mas para a grande maioria das pessoas que vêm aqui. O que é uma vida boa para você, Paulo? Cara, uma vida boa, eu vou de novo utilizar a metodologia que eu uso dentro do consultório atendendo meus pacientes. Quando eu atendo, vamos supor que eu fosse atender você. Bom dia, Regis, bem-vindo e tal. Então, teoricamente, eu divido o Regis em 4 Regis. O Regis profissional, o Regis familiar, pai, irmão, filho ou primo, o Regis marido, esposo, e o Regis homem, que precisa se cuidar. Então, para mim, uma vida boa é se você consegue equilibrar essas 4 pessoas, que depois, obviamente, esse leque abre e se tornem 8 pessoas praticamente. Mas esses são os 4 fatores centrais nossos. Então, quando eu vou atender alguém, eu falo, vou começar arrumando você. Depois você arruma seu relacionamento, sua profissão, e depois a sua família não tem o que fazer. Você engole e fica quieto, né? Exato. Né? Porque família a gente só arruma quando a gente for construir a nossa, numa próxima geração. Acho que é assim que funciona. Então, ter uma vida boa, para mim, significa conseguir estar bem nesses 4 quadrantes. Porém, outra brincadeira, eu só tive 2 pacientes que conseguiram isso. Buda e Jesus. É isso. Então, uma vida boa é você tentar atingir esse máximo da sua funcionalidade ou tentar adequar a sua ambição à sua demanda. Acredito que é isso. Tá, mas eu entendo, você está falando do equilíbrio da vida, por todos os caminhos que a gente passa da vida, por todos os olhos que você tem da vida, mas deve ter alguma virtude ou algumas que talvez você tenha que buscar para conseguir talvez equilibrar esses 4 pilares que você está falando. Perfeito, os valores, né? O valor principal é você poder amar como você talvez não tenha sido amado, né? E isso você passa na sua próxima geração dos seus filhos. Então, se antigamente quem levava a minha pessoa numa escolinha de futebol era meu pai, agora quem leva o meu filho sou eu. Então isso já é uma melhora, isso me faz sentir muito bem. Segundo fator profissional. Se eu tenho um pai e uma mãe que não chegaram nem a estudar no colegial e eu conseguir completar um 3º grau, isso também já é ter uma vida boa, né? Uma realização profissional dentro de uma base não muito estruturada, digamos assim. Outro valor, a fidelidade é aquilo que você fala, pensa e faz. Se você consegue ter uma coesão entre esses 3 valores, acredito que você consegue ter uma vida boa. Se você tem um conflito entre o que você pensa, o que você é, o que você faz, eu vejo isso e vi isso na psiquiatria, por exemplo, em transtornos de identidade de gênero, onde a pessoa pertence a um gênero, mas ela se vê como outro. Eu entendo que essa pessoa vive em conflito com ela mesma o tempo todo. Então, você ser egodistônico, você não pensar e não ser feliz com aquilo que você realmente gosta e acredito que também não seja ter uma vida boa. É um pouco de você entender quem você é. Exato, acredito que sim. E isso vem através do espelho, né? A teoria do espelho entre as suas próprias experiências. Você vai se experimentando e você vai recebendo. E você vai se moldando. Boas e ruins. 70% ruim, 30% bom. Essa é a nossa vida. A gente faz parecer metsa, 50-50, ok? Então, nesse sentido, toda experiência
destrutiva, mas tipo uma crítica construtiva. Eu falo, nossa, ali a carne estava daquele jeito, mas poderia estar assim. É uma crítica construtiva. Então acho que isso ajuda a gente a ter uma vida boa. Outra, eu procuro, não no começo, né? Acho que quando a gente é mais jovem, a gente vai ali na Pressure Group e tenta ter muitos amigos. A gente, você lembra, na faculdade tinha 47 mil amigos e hoje a gente tem 5, 6, 7. Então eu acredito que o qualité versus o quantité, né? A qualidade versus a quantidade, isso também vai fazer você ter uma vida boa, né? Antigamente você valorizava muito a quantidade. Conforme você vai ficando mais velho, eu acho que a qualidade faz você ter um sentido de procurar também uma vida boa, né? O que é ter uma vida boa? É ter uma vida qualitativa, não tão somente quantitativa, né? Acredito que é isso. E pro humano que não consegue fazer nada disso? Para o humano que não consegue fazer nada disso, vou citar, né, o meu querido Cortella. Eu, né, aqui vou relembrar a minha aula de redação do Ângulo, onde a gente aprendia a escrever uma redação. E na redação, o texto, palavra texto, significa tecido, ou seja, tudo tem que estar coeso e entranhado. Introdução, argumentos, conclusão. Dentro dos argumentos temos argumentos de autoridade. Então vou citar um argumento de autoridade, que é alguma coisa que alguém famoso falou. Cortella diz o seguinte, Caião, dentro das suas condições, dê o melhor. Se você está dando o seu melhor e você não consegue, é uma outra situação. Então, a gente acabou de fazer um churrasco aqui com carne X, Y, Z. O cara lá, ele consegue fazer um churrasco com a carne A, B e C. Mas ele fez o churrasco. Ele trouxe os amigos dele, ele se divertiu. Ele não tomou cerveja artesanal, mas ele tomou Nova Skin, Glacial, Caralho A4. Enfim, pode falar palavrão? Desculpa. Lógico, à vontade. Então, assim, acredito que dentro da sua condição, dá para você tentar ser feliz. Claro que você não pode contar e tem que ter o viés da alienação. Né? Ah, eu sou feliz tendo isso daqui e realmente é uma bosta, isso não pode acontecer. Mas, por exemplo, se você pode viajar para Praia Grande e você vai ser feliz entrando no mar de lá, eu não posso sempre querer almejar ir para a Riviera de São Lourenço e não conseguir. Então a vida boa é, eu consigo ir para lá, eu consigo me divertir ali, eu consigo ser ali, legal. Porém, se eu não estou feliz com isso e eu quero evoluir, cabe a cada um querer se sacudir, querer ter essa mobilidade social. Muito mais difícil nas classes mais baixas, sem dúvida, óbvio, a gente atende tudo isso. É só ver pelo sistema público de psiquiatria, que é terrível, até o do ABC é bom, diga-se de passagem, e o sistema particular. Se um dia qualquer pessoa precisar de uma internação psiquiátrica pública dentre os nossos conhecidos, vai sofrer bastante. Então acredito assim, dá para se virar, não precisa sempre se virar, dá para correr atrás para estruturar e cada vez melhorar, fato. Mas se cada um conseguir dar o melhor dentro da condição que tem, como por exemplo o Mano que não tem condição, você pega o Mano Brown. O Mano Brown é igual a todos os outros, cara. Só que o cara, ele foi atrás, além de ser um gênio, né? Entre outras vertentes que vieram de baixo e foram até em cima, não necessariamente na música, né? A gente sempre cita música e esporte, isso me incomoda um pouco no Brasil. Eu acredito que todo projeto social deveria ter aula de informática em inglês, por exemplo. Eu queria juntar duas coisas que você falou aí, que me chamaram a atenção, que primeiro foi o conhece-te a ti mesmo, né? Você trouxe essa ideia e depois você falou da qualidade da psiquiatria, tanto em consultórios particulares como no serviço público. O quanto que essa ideia do conhece-te a ti mesmo, ela é utilizada e praticada dentro dos consultórios de psiquiatria? Perfeita pergunta. Acredito que nem é uma pergunta, é uma narrativa, né? É uma qualidade todos os dias e em todos os atendimentos. A nossa anamnese, chamada anamnese objetiva, porque existe a subjetiva, onde você conversa com o parente, ao contrário, a subjetiva com o paciente, onde tem a subjetividade do mesmo, e a objetiva com o familiar, né? Na verdade, o conhece-te a ti mesmo, você não vai conseguir extrair tudo isso, obviamente, numa primeira consulta e até mesmo antes da anamnese objetiva com o familiar. Dentro da psiquiatria, Regis, Caio e Camarão, é o seguinte, a pessoa pode chegar lá com dois quadros. Vou usar a utilização e a classificação antiga entre neuroses e psicoses, ok? Na psicose não existe conhece-te a ti mesmo, porque o paciente está vivendo uma realidade paralela, como se ele estivesse ali no metaverso do Stranger Things, enfim. Exato, aonde ele obedece a alucinações, delírios e não tem uma conduta conduzida
pela própria volição. Quando né? a gente fala que o paciente está surtado, a gente no fundo quer dizer uma psicose aguda nesse sentido. Muito cuidado, porque muita gente hoje em dia usa isso, o meu amigo, com... eu briguei com meu marido, não sei quem surtou. Aí você tem que perguntar, como foi o surto? Aí a pessoa vai te falar. Se foi um surto, ele quebrou tudo, ele chorou, ele tremeu, ele teve uma crise de pânico, ele entortou, uma síndrome conversiva, enfim. Aí é uma coisa, neurose. Se, ele não está conversando com a televisão, respondeu o Silvio Santos, achou que um chip entrou na cabeça dele, psicose. Na psicose a gente nem indica a realização da psicoterapia porque não tem o psique para ser trabalhado. Então você não vai conseguir fazer o paciente enxergar ele mesmo. Porém, esses quadros eles estão implícitos em 33,3% da psiquiatria. Vamos ao grande carro-chefe, tá? Burnout, pânico, depressão, bipolaridade, TDAH agora, né? Tá tendo aí um boom de diagnósticos, digamos assim. Inclusive o paciente já chega no nosso consultório pedindo, né, para poder ter um foco, e uma atenção melhor, e às vezes nem é isso que está acontecendo. Então, isso também entra no conhece a ti mesmo. Por quê? Você foi atleta, sei que você jogou inclusive lá no exército também, parabéns, basquete, um cara raçudo. Valeu, mano. É muito fácil jogar infiltrado. Você não vai ter dor, você vai atrasar ali a produção do ácido lático, vai sentir menos fraqueza, enfim, uma série de situações. Então, esse tipo de situação, quando o paciente vem até procurar você no consultório, ele nem quer conhecer a si mesmo. Ele quer burlar a si mesmo, ele quer mascarar a si mesmo para poder encarar situações que talvez ele decidiu resolver, que talvez também nem eram necessárias. Mas o psiquiatra, a maioria dos psiquiatras ali, eu vejo que assim, pelo menos é o que me parece, a gente tem um overuse de medicação. Muito bem dito. E não sei se talvez falte trabalhar mais essa questão, ou se realmente isso é necessário, entendeu? Você tem total razão de novo, por quê? Voltando agora para o outro lado, para o lado esquerdo, o lado das neuroses, quando a pessoa tem um surto e vem até o consultório, essa pessoa tem que ter o conhece-te a ti mesmo a todo momento. Tem a famosa frase, né, do Freud, você está disposto a cortar em você mesmo a origem do mal que você vem aqui reclamar? Né? Então, e muita gente não está. Então você fala lá para o paciente, vai fazer exercício, eu tenho tireoide, eu tenho não sei o que no joelho, não vai fazer. Né? Então, existe sempre uma procrastinação dentro do tripé base que a gente usa, que é a psicologia, para a mudança do pensamento automático, ansioso, fóbico ou não, que é o conhece-te a ti mesmo. Existe o exercício físico com a beta-endorfina para aliviar a ansiedade. E existe o medicamento para corrigir o desequilíbrio neuroquímico dos neurotransmissores. Então é um conjunto. Se você não fizer isso, não adianta. Agora, quando a pessoa está mal, está no surto, está lá embaixo, você não pode exercer a positividade tóxica, que é, vamos lá, quando a pessoa está doente. A pessoa se recupera. É até bom esperar um pouquinho, às vezes, para encaminhá-la para a psicoterapia, que é onde eu conhece-te a ti mesmo de verdade. Dentro da saúde mental, mesmo eu sendo psiquiatra, tenho a humildade de dizer que o trabalho mais importante é da psicologia. Né? Então, só que poucas pessoas, dentro inclusive do próprio tratamento psiquiátrico, vão procurar o psicólogo. Né? O pensamento automático ansioso é reconhecido pelo sistema nervoso autônomo como perigo. Reação de flight ou fight, luta ou fuga. O cérebro manda uma descarga de adrenalina para o corpo, pronto, acabou. Se a descarga é forte, trava ou desmaia. Se ela é média, crise de pânico. Se ela é curta, ela vai depletando serotonina, noradrenalina, enfim, a pessoa fica doente. Então o que está acontecendo hoje em dia? A pessoa evita a psicologia, não consegue trabalhar o pensamento automático ansioso porque foge do conhece-te a ti mesmo. Vou abrir um parênteses aqui para citar de novo um outro argumento histórico ou literário. Guimarães Rosa, Primeiras Histórias, o conto O Espelho. O conto O Espelho é exatamente o conto do meio do livro, onde ele vai passando em frente ao espelho e vai comparando cada parte do corpo humano dele a um animal, alguma coisa. E quando ele passa em frente ao espelho, ele vê o espelho vazio, como se fosse um vampiro. Então, o conhece-te a ti mesmo da humanidade já há algum tempo está vazio. Entende? É isso que a gente vem discutindo aqui, e vocês também há um bom tempo filosoficamente. Até que ponto eu posso me preencher de valores com os quais eu possa me conhecer e também conhecer aos outros sem ser egoísta, enfim, algo do tipo, e sem poder prejudicar um terceiro. Então, dentro do nosso consultório, conhece a ti mesmo, inclusive para a gente é bem difícil pegar logo no começo. A gente espera sempre de 1 a 6 meses aproximadamente para ver realmente
o modus operandi do paciente, como ele funciona, o que ele pensa, né? Para onde ele vai, como ele reage, para depois você também poder extrair dele e poder ajudá-lo. E é muito, muito difícil no Brasil as pessoas chegarem e se exporem, né? Elas não querem falar sobre sentimentos. Existe um ego muito grande. Você estava falando isso há algum tempinho lá embaixo sobre o problema dos latinos. Eles são muito emocionais, né? Então a gente tem aqui uma carga enorme de feminicídios. Por quê? Porque o cara termina com a mina lá, não sei o que, não aceita que o outro pegou, vai lá e mata. Esquece, cara. Vai arrumar outro relacionamento, vai conhecer-se a si mesmo, entende? Então isso não existe tanto na nossa cultura latina. Se você vai um pouco mais ali para a Europa, para o leste, enfim, é uma coisa diferente, né? É uma coisa mais honrosa. E o conhece-te a ti mesmo, na minha humilde opinião, tem a ver muito com isso. Você acha que falta referência? É por isso que isso está perdido? Total. Vou citar aqui de novo, até uma citação não muito formal e não muito, às vezes, confiável, mas que eu achei interessante. Eu assisti semana passada o primeiro episódio da minissérie Wandinha, Wanda Adams, do Tim Burton. E ela é exatamente um tapa na cara da sociedade nesse assunto. Não temos referência. Por quê? Ela entra numa porra de uma faculdade americana e chega lá, o que tem lá dentro? Tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok, tem a porra toda. E ela toca contrabaixo, escreve poemas e escreve livros. Então ela é totalmente diferente. Ela é uma resistência à nossa cultura original. Aí a menina chega ela é anacrônica. Ela é anacrônica. A menina chega pra ela e fala assim: como é que você não tem Instagram? Ela vira e fala assim: Instagram foi feita para idiotas que querem produzir uma vida falsa da qual eles não conseguem atingir e não vivem. Isso é a falta do aceita-te a ti mesmo. E o Instagram é a maior vertente disso. Eu tenho um Instagram profissional com o qual eu misturo algumas fotos do pessoal. Inclusive foi até um curso que minha esposa assistiu sobre isso, por isso que eu faço essa mescla. E ele me ajuda muito profissionalmente. Traz pacientes, sem dúvida. E eu tento fazer uma mescla de nada muito acadêmico, porque não adianta nada, e também nada muito leigo e nada errôneo, né? Algo sério, digamos assim. Eu também falo, Caio sabe, você sabe, aliás, um grande abraço para o Zé Wilson, sobre o canabidiol, que traz essa polêmica também, né? Então, a gente precisa saber se expor com conteúdo, sem propaganda falsa, porque você procura um médico nutrólogo no Instagram que cobra R$3.000 a consulta. Você vai passar com o cara? O paciente provavelmente depois vai acabar caindo no seu consultório, no dele, no meu e no dele, porque a coisa não está muito legal. Mas lá no Instagram ele tem 27 milhões de seguidores e não sei o que, conhece não sei quem, o tal famoso foi lá e passou com ele. Conhece-te a ti mesmo. Primeiro conheça o médico, conheça a formação acadêmica. Os melhores médicos não estão no Instagram. Não estão. Todos os professores de psiquiatria, bons, acadêmicos, reconhecidos, não estão lá. Sim. Né? Então, assim, eu acho que houve uma Californication. Mas você não acha que é muito porque é seguro e parece bonito, e aí o cara pega, ele vai lá, tira uma foto. Sim. Que tipo, puta, esse pai ele tá tretado com a mulher, bateu no filho, não sei o que, e aí ele pega, tira uma foto bonita e cola. Isso não parece uma questão de inflar pela segurança, assim, não? Porque ele nunca, se ele fosse atrás mesmo, pra sair daquele jeito, ia ser algo muito heróico que ele nem talvez não conseguir, e aí fica muito mais fácil você atingir seus objetivos, como por exemplo na tela do celular ou do que for, cara. Não, e outra, né? Tem mais um agravante aí, que é a questão do... O cara, ele usa a doença psiquiátrica, né? Existe um fenômeno no último século, né? Do alargamento das fronteiras do que é patológico dentro da psiquiatria ou não, né? Os critérios, eles vão sendo cada vez mais relaxados no sentido de acompanhamento ou suspeição de doença, o que, do ponto de vista de saúde pública, é perfeitamente justificável e tá completo. Mas, por outro lado, você tem um monte de oportunistas, né? Como vocês estavam falando, que aproveitam essa raise awareness, né, e começa a medicar pessoas e começa a vender coisas, e o que é muito louco é que isso acompanha
a história da psiquiatria moderna. Isso sempre acompanhou, né, todo o desenvolvimento desde que você falou, poxa, é possível tratar as doenças mentais, quer seja com a palavra, com logoterapia, quer seja com a hipnose, quer seja com medicação. Essa fronteira, ela sempre foi muito, né, obscura, né? Sempre foi meio estranha, né? Então, assim, além disso, hoje a gente tem o cara que, por exemplo, fala assim, ó, eu não estava em mim, né? Arregacei, dei um soco na cara da minha mulher e eu não estava em mim. Will Smith. Sei lá. Will Tipo, Smith, isso não faz sentido do ponto de vista, né, médico, né? Mas isso passa a ser aceitável, porque você fala assim, não, eu tenho uma doença psiquiátrica, logo eu não sou mais responsável pelos meus atos, porque eu sou doente. Virou uma discussão muito interessante, Caio, muito bem lembrado, porque ela é muito atual. A série de maior sucesso no Netflix nos últimos tempos, em primeiro lugar, em 79 dos países que tem a Netflix, foi o John Dahmer, né? O Jeff Dahmer, perdão, o canibal. Dentro dessa série, todo mundo fala, o cara é maluco, né? Interna. Não, ele não era, cara. Né? Na minha humilde opinião, que é a minha Ele não era maluco? Não era maluco. Por quê? Uhum. Que legal, cara. No ato ou na omissão, se ele era capaz de entender o caráter ilícito do fato e se autodeterminar perante ele, é imputável. Né? Uhum. E tem um trecho na série que tem 2 policiais entrevistando ele e eles falam, você só fica em bairro de gente onde tem latino, negro, você sabe os bares que eles frequentam, você sabe como fazer, você tem acesso às substâncias sedativas, que inclusive quando ele passou pelo exército e por essas drogas, tinha todo um comportamento arquitetado. Sim, arquitetado. Sim. A mesma Tinha coisa. método. Exato. E aí alegam, Gil Rugai, a mesma coisa. Richthofen, a mesma coisa. Então, sim, existe um subterfúgio, principalmente dentro do Brasil, a usar a psiquiatria. Claro, nós temos excelentes psiquiatras forenses, desde o falecido professor Chalub, enfim, o Palomba, o professor Guido Palomba, enfim, entre outros, né, que eu não vou citar aqui, que fazem um trabalho sério. Mas o Brasil é o campeão de processos trabalhistas. Né? Então, vem lá, atendi hoje, de manhã. Porque não sei o que, a empresa faz aí para mim um CAT, não sei o que. Não, a gente faz o atestado, o médico do trabalho vê se existiu ou não acidente de trabalho, porque tudo é culpa da empresa e não às vezes do indivíduo, que de novo conhece-te a ti mesmo. E a pessoa sabe que está errada, mas às vezes ela não quer mudar, porque ela acha por outros fatores que o sistema é todo contra ela e que ela acabou sofrendo consequências disso. Ou ela só é mau caráter mesmo. Exato. Eu sofri 2 ameaças de morte quando trabalhei no Exército na Justiça Militar. Uma com faca e a outra com arma. Né? Porque eram pessoas que não tinham absolutamente nada, eram aptas para o trabalho, mas não queriam voltar. Então, 2 ameaças ocorreram dentro do consultório. Uma no primeiro ano, em 2007. E a aqui outra, no Ipiranga, é isso? Aqui no Cambuci. Cambuci, né? Então, foi bem complicado. Senti na pele realmente o que é uma pessoa que não quer conhecer a si mesmo ou finge-se não se conhecer a si mesmo, usando a psiquiatria como subterfúgio, como é doente, para poder burlar ou ter um ganho secundário, enfim. Já que você trouxe o Exército, a primeira coisa que eu pensei foi assim, tem uma incidência maior de doença psiquiátrica ali dentro? Não. Não, é igual? Não, igual. Né? Existe o burnout, porque é um sistema parecido com o sistema financeiro corporativo, onde a ordem vem de cima até embaixo e a população ali, a caixa baixa é simplesmente trocável, manipulável. Né? Então, trabalhei 5 anos numa clínica de psiquiatria na Avenida Paulista, onde atendia muitos bancários. Né? E naquela época o burnout ainda não fazia parte do CID-11, atualizando agora, né? Não 10. E agora faz. Então, para você ver o tanto de incidência, prevalência, enfim, desses casos. Voltando ao Exército. O Exército, ele tem um sistema de regras muito rígido. Você também trabalhou 1 ano lá, você sabe, apesar que foi um pouco diferente. E tudo que é muito rígido e às vezes precisa de uma certa flexibilidade, tende o indivíduo a entrar em paranoia. Né? Então acredito que tudo tem que ser um equilíbrio. Claro, há 300 anos uma instituição que funciona da mesma maneira, assim como a financeira, assim como outras aqui no nosso país, a gente não vai mudar o modus operandi dele, é óbvio. Mas a gente está vendo que para o comportamento humano isso não é muito adequado. Então isso vale também de novo para cá. Se você não tiver um equilíbrio entre
eu sempre faço isso de novo no consultório. Trabalhe, gere a sua renda, pague as suas contas, mas tenha o seu lazer. Né? Não precisa ser work hard, play harder, né? Você pode se divertir à mesma altura do que você ganha, mas se você não tiver essa diversão, tanto que eu não lembro qual país asiático, começaram a fazer aquilo que eu brincava com o Caio: volta em mim, ninguém vai trabalhar na quarta-feira, trabalha segunda, terça, descansa quarta, quinta e sexta trabalha, descansa sábado e domingo. Aumentou a produtividade do país. Entende? Então eu acredito que a gente ainda está muito na casca do ovo nesse sistema de podermos trabalhar, podemos produzir, podemos acumular e podemos nos divertir. Está tudo bagunçado. Diante dessa miséria de ausência de referências e nego tentando dar chapéu e tudo mais, a gente tem também condições de vida muito difíceis para a população. E a gente sabe que uma das coisas uma das condições necessárias para você formar um psicopata é algum grau de violência. Essa violência, ela pode ser traumática, né, de tomar porrada na cabeça, ela pode ser uma violência, né, uma violência por uma falta de estrutura familiar, né, e a gente vê que o Magal falou assim, né, o cara pode ser mau caráter, sim, mas ele também pode ser psicopata, o que é mais perigoso. E todos nós aqui já conhecemos digníssimos psicopatas que estão aí tocando várias coisas e vários business e tá achando que tudo é normal e mostrando como a psicopatia como só uma obstinação pelo trabalho e tudo mais. Você acha que o Brasil é um terreno fértil por conta de toda essa condição cultural que a gente vive para a formação de psicopatas? Não. Por quê? Porque nós temos o aspecto emocional latino. É isso, por causa da nossa criação, da nossa cultura e como a gente reage emocionalmente aos nossos padrões. A psicopatia, vou citar aqui Psicopata Americano, Christian Bale, filme famoso. Agora, mais recentemente, o Clube dos Garotos Ricos, uma história real dos bilionários, enfim, também parecida, mas não tão ilustrada quanto o Dexter, né? Principalmente, né? Eu picoto o cara no porão e subo para dar de mamar em cima. Dentro do Brasil, existem algumas regiões onde existe uma maior incidência da formação desse tipo de perfil psicológico, tá? Aonde, doutor? Mas isso é mapeável, assim? Vocês têm esses dados do ponto de vista da saúde pública? Legal. Tem. Então, existe, né? Ali interior do sul, enfim, né? Alguma coisa do sudeste, alguma coisa lá em cima no norte, mas não podemos determinar região com personalidade. Claro. E no caso da psicopatia, por exemplo, você pode ter o psicopata de alto funcionalismo ou de baixo funcionalismo, que é o maníaco do parque, digamos assim. Esse é um de baixo funcionalismo. Certo. E o de alto funcionalismo... O cara que é o executivo de uma porra e que tá tocando o terror aí, fazendo... Isso. E qual que é o problema do psicopata principal, Caião? É a falta de empatia. Ele não sente, né? Ele não se coloca, aliás, no lugar do terceiro, né? Ele apenas pensa... A gente também comentou sobre isso aqui agora há pouco. Produzir. O cara é uma máquina, ele não é um ser humano, né? Então, lá dentro do nosso antigo emprego tinham bastante, parecidos assim, né? Máquinas não humanas que acordavam praticamente intocáveis, enfim, nesse tipo de sentido. Agora, especificamente, Terra Brasilis, eu acredito que, devido à nossa criação, origem e situação preponderante, os grandes centros urbanos estimulam, seriam acima de 1 milhão de pessoas na mesma cidade. Se qualquer cidadão dessa cidade não se submeter a uma psicoterapia, pelo amor de Deus, né? Outro exemplo clássico, Taxi Driver, né? Do nosso querido Robert De Niro em Nova York, né? Aí é mais um produto suburbano, isso acontece grande nos centros urbanos. Eu tive a experiência de atender no exército que tinha assassinado a tia a tesouradas. 18 anos de idade, passou comigo. O tio era capitão ou major. Ele já tinha certeza de receber ali o benefício financeiro. E eu fui perguntar para ele, falei, mas e aí? Você sentiu alguma coisa? Não, eu não sentia nada. Ela falava demais. Você quer saber mais alguma coisa? Eu falei, como é que você vai fazer para sobreviver? Não, eu já tenho a herança do meu tio. Então, você tem que escrever mais alguma coisa aí? Eu, não, absolutamente nada.
É muito louco, eu vi uma vez um estudo de ressonância funcional e o psicopata, o que tem de diferente é que quando tem alguma coisa, tipo, né, um assassinato ou algo assim, ele não ativa o sistema límbico, ele ativa o sistema da fala. Olha que maluco isso, velho. Então, assim, por isso que o cara pode dar um somebody love e enrolar e Passando criar, como se nada mas ele não, é o que o Paulo falou. Exatamente a cena que Atípico. acontece na série do Canibal. A vizinha chama a polícia, o policial vem, pega e ele tenta dar uma enrolada. Não, esse menino eu conheci ele. Cadê o RG dele? Não tem RG e tal, não sei o que. Dá uma enrolada e o policial, por incrível que pareça, vai embora. Né? Porque foi aquilo que a gente falou. Então, sim, existe essa manipulação dentro da psicopatia. A psicopatia é o transtorno de personalidade antissocial, né? Dentro É aquele cara que treta com o Uber lá? É tipo aquilo ali, não? Ele tem um conjunto de regras e leis próprios. Manipuladora. E faz manipulação. qualquer coisa para... e fornece argumentos plausíveis para confirmar a sua tese. Manipula os outros fudidos. Qualquer coisa, né? Então, não... Eu lembrei da piada, né? Que tem o leão, o tigre e o burro. E o burro fala que a grama é azul e o tigre está tentando convencer o burro do contrário e o leão vem e pune o tigre. Então, o psicopata é o cara que acredita que a grama é azul e foda-se, entendeu? Então, não adianta você querer conversar ou argumentar. E com esse garoto eu tive que reformá-lo, obviamente. Ele foi para a ala psiquiátrica do HCE, no Rio de Janeiro, enfim, e depois acabou, obviamente, sendo liberado. Cara, que doideira isso. Exato. A tesoura ainda, velho. Exato, a tesourada. Cara. E ele falou isso para mim como se fosse uma coisa comum, né? Então, é muito bizarro. Exato. Esse foi um dos casos mais, assim, clássicos. Teve um outro também de transtorno da sexualidade que eu atendi. Esse eu vou ter que contar, né? Manda. A gente tem 2 serviços no Brasil, 3, talvez 4, que são muito bons em atender esse tipo de paciente. Aonde conhece-te a ti mesmo é muito importante. Por isso que eu falei da egodistonia, né? Que a pessoa é de um jeito, mas ela se enxerga como outro. Ela tinha 60 anos, tem, né? Acredito que está viva até hoje. Era do Rio Grande do Sul. Nada contra o estado maravilhoso. Aliás, muito bom de psiquiatria, tão bom quanto São Paulo. 62 anos, morava ali no ABC, não vou falar a cidade. E ela era viciada em crack. E ela tinha um companheiro que pegava cachorro na rua, eles traziam para casa, tal, cuidavam dos cachorros, tal, fumavam crack e iam transar com os cachorros, os dois. Na hora de transar com os cachorros, era vibrador no cachorro aqui, vibrador no cachorro lá, e tal daqui, tal de lá. Jesus. Não satisfeito, uma meia em volta da cabeça dos cachorros e marteladas para os cachorros serem assassinados, e aí o primeiro orgasmo. Não satisfeito, jogaram os cachorros fora do quarto, saíam, ela pegava uma agulha e ficava picando o próprio clitóris até atingir o segundo orgasmo. Então, olha a que ponto o não conhece-te a ti mesmo pode trazer uma mente humana. Jesus, cara. Então, ela trazia o crack, o sexo e a perversão ao mesmo tempo. Entende? E a bestialidade. E a bestialidade, né, cara? Que é outro transtorno aí, bestialidade. Perfeito, mestre. É exatamente isso. Então, hoje em dia, vamos trazer agora para uma coisa menor. Vai nas nossas famílias, no nosso dia a dia. Todo mundo aqui agora que está preocupado com o momento atual. E agora? Como é que vai ser, doutor Paulo? A humanidade está louca. O que aconteceu? Socorro, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo maluco. Mete a pá no caminhão e bota aqui pra mim. Bota a pá no caminhão e joga aqui pra mim, garoto. Boa, garotinho. Boa, garotinho. Pô, o que acontece é o seguinte. Existe, vou dar um exemplo clássico dentro da psiquiatria que também é nacional, né? Existe uma medicação chamada dimesilato de lisdexanfetamina. Tem 2 marcas, o Venvance e o Juneve, do laboratório Takeda. Posso falar porque prescrevo, tenho pacientes com TDAH que têm que ser avaliados seriamente através de uma avaliação neuropsicológica antes de você passar esse medicamento para o paciente, ok? Ok, então o paciente chega lá, doutor, eu não estou gravando nada, eu não consigo fazer nada, não sei o que, escreve aí que eu tenho TDAH e me dá o Venvance. Por quê? Porque ele não quer passar por todos os processos de amadurecimento que vão fazer ele ser menos ansioso para ter maior foco e concentração em uma aula. E aquilo que você iria diagnosticar como ansiedade sem precisar da medicação Venvance, já entraria corrigindo essa situação. A gente conversou também lá embaixo agora, eu citei aí a psiquiatria positiva, que faz parte da medicina integrativa, tem alguns colegas que trabalham com essa área. Não só também no medicina de estilo de vida.
e também no eixo cérebro-intestino. Muito importante citar isso aqui também. Por quê? Com isso, você evita a medicação psiquiátrica. Né? Sim. Boa alimentação, bom estilo de vida, rotina, enfim, gente. É só seguir a dieta mediterrânea. Os exemplos já existem. Siga os gregos, diria o Camarão. Exato. Perfeito, Camarão. Né? Então, assim, Isso aí. o exemplo já existe, né? Então, o nego quer ficar inventando, não sei. Deixa eu falar um negócio. Passa a bola pra você. Não, porque você falou de transtorno de personalidade, e aí eu veio na minha cabeça direto transtorno de personalidade narcisista. Porque a gente tava falando do celular, do não sei o que lá, nananã, e cara, e narcisismo é algo que lembra super forte. E lembra mitologia, me lembra um milhão de coisas aqui. Você acha que atualmente, eu não sei, né? Porque... Vou te dar um exemplo que você vê todos os dias, meu amigo. Você já entrou em perfis de Instagram aonde a pessoa tira mais de 100 fotos dela mesma na mesma posição? Você quer mais narcisismo que isso, meu amigo? Como é que uma pessoa dessa vai estar mentalmente equilibrada? E dá pra tratar esse cara? Na grande maioria das vezes, não. Se você conseguir... Porque transtorno de personalidade você não consegue chegar muito, né? Porque se ela tem um ganho secundário... gosta de andar sem camisa e ficar, né? Tem essa, né? Que você não chega a ser classificado como uma doença a ponto de precisar de tratamento. É muito louco, né? Só é o dois desvio padrão da normalidade. Só terapia. Medicação não adianta. Você não muda a Carminha pra Sandy com remédio. E nem o Felipe Melo pro Kaká, não tem jeito. Não dá, não tem como. É trabalho árduo, só que, de novo, o imediatismo que gera ansiedade, que vem do Californication, que você tem que ser ator de Hollywood famoso e no seu casa na praia e tal. Todo aquele pacote completo, Caião, você sabe. Então, aquilo entrou na cabeça, cara. Nós sempre fomos, infelizmente, Camarão, uma cópia, uma réplica lá da América, né? Eu não brinco à toa, né? Sim, República cara, mas Federal. tem uma parte boa e a parte Exato. ruim disso. E a parte ruim disso é você querer desenvolver todos os jovens hoje em dia, né? A gente sabe que a cultura hip hop cresceu muito, nada contra, eu gosto de algumas partes, inclusive, mas aquela situação do vazio acabou. Ninguém estuda, ninguém lê, ninguém faz porra nenhuma. Nego fica o dia inteiro tirando foto, preocupado com a estética para poder aparecer bem num certo local, para poder ter um certo status social como consequência. Ponto, acabou. E aí o vazio, meu amigo, vem por consequência. Posso pedir um pause pra fazer xixi? Vai no banheiro. E isso gera ansiedade, né, cara? Porque no fundo, na hora à noite que o cara tá deitado lá na cama dele, ele sabe que ele tá enganando todo mundo, né, cara? Não sei, velho, até que ponto, né? Cara, isso não é um motor, né, cara? Sei lá. Gera ansiedade e só que qual que é o meu medo? Qual que é o que eu queria trazer assim, que eu queria até discutir quando ele voltar? Porque assim, muitas vezes a pessoa que está fragilizada não consegue tomar essa decisão por si só, entendeu? E eu não sei, o mercado brasileiro às vezes me parece assim, eu tenho uma impressão que quem está do outro lado, às vezes, também não está tão preocupado com esse ponto, entendeu? Ele falou do Venvance. Cara, se pá, os caras entregam o Venvance pelo iFood. Sem dúvida. E beleza, é mais milão na conta. E o cara continua ali desenvolvendo. Veja bem. Porque é uma questão de performance, né, cara? Porque nós não estamos falando de doença, né? Propriamente dita. Esses transtornos de personalidade que a gente estava falando agora... o cara tá mais ou menos encaixado funcionalmente, né? Chama a atenção que o Paulo falou, né? Ele definiu muito curioso, né? Ele definiu a vida boa como funções, né? Então são 4 funções, né? Então se você está funcional naquelas 4 áreas ali que ele, né, falou em princípio, você, em tese, você tá normal, psiquiatricamente falando, né? É muito essa questão da eficiência de você conseguir fazer, independente do grau que você está fazendo isso, né? Independente se né, você está fazendo isso na Champions ou se você está fazendo no teu time de várzea, mas essa tentativa. Quando você tira isso e todo mundo fica aleijado, né? Aí... complica. Só que por outro lado tem o cara que está doente, né? Então, e o cara que está doente muitas vezes não tem condição e a medicação psiquiátrica ou a psicoterapia é uma muleta que nem um cara aqui que está com o pé queimado. Posso fazer uma consideração aqui,
Paulo, que agora está aqui entre nós. Ok. Eu vou pegar um extremo, então é uma argumentação baseada em extremo, mas não deixa de ter sua validade. Na opinião de vocês, se Van Gogh tivesse vivo hoje, ele seria medicado? E se ele fosse medicado, ele estaria pintando? Eu sei que eu tô pegando óbvio que eu tô pegando um extremo, mas... Não, medicado ele estaria com certeza, porque tem gente medicada por muito menos. A pergunta Van Gogh estaria pintando se ele tivesse medicado? Não, porque a parte criativa, ela é uma consequência da estabilização da parte funcional. E porque eu gostei disso que você falou, porque muitas vezes, óbvio que eu estou exagerando aqui, isso não é a regra, mas eu acho que a gente pega esse criativo caótico e normaliza ele em seres que funcionam. Entendo, ponto. E aí diz que aquilo é bom. Isso, muito obrigado, Paulinho. Você foi sábio, é isso que eu estou querendo dizer. Seria uma crítica à modernidade, porque a gente não lida muito bem com essas variações caóticas, no sentido que elas podem vir a ser. E a gente tem uma ideia normal. Quer normatizar isso. Isso, a gente deixa todo mundo só funcionando. Está bem? Funcionando. Uma vez eu peguei, de novo, vou dar um exemplo in extremis, mas só vale o exemplo. Estava no PS há muitos anos atrás, estava trabalhando no PS, sábado à noite chega um paciente vindo de um hospital psiquiátrico com cólica renal. Falou, doutor, chegou o paciente. Chegou, mas ele toma Aldol. Eu falei, ok, mas manda ele entrar na sala. E ele entrou, olhou para mim com o olho vidrado e falava assim, ai, que dor. Ai, como dói. Nossa, que dor. E aquilo foi tão insólito para mim, que via um conflito de coisas, né? Então, um paciente medicado com uma doença aguda. Coitado, ninguém merece isso, pelo amor de Deus. Mas foi a primeira vez que eu percebi o que era um neuroléptico em ação em dose boa, da segurada boa. Assim, a modificação da relação espaço-tempo. Isso. Propositalmente, né? Ele diminui as ascensões dos estímulos para o tálamo. E ele não deixava de sentir dor no processo. Essa é a doideira. Sim. Ele estava nessa, mas não é um analgésico. Era um comportamento aprendido, digamos assim. Né? Tem um filme, de novo, chamado Amnésia. Já assistiu? Opa, esse é o Pierce. Isso. O Guy Pearce. Remember Seymour Jenkins. Era o cara que tinha diabetes, mas precisava ser lembrado que ele tinha tomado a injeção para poder não morrer. Exato. E o que ele fazia quando ele encontrava as pessoas? Sorria para não parecer freak. Então é mais ou menos isso. A psicose traz esse comportamento. A pessoa cria um estereótipo porque ela sabe que daquela maneira ela vai ser mais bem aceita socialmente. De novo, um conhece-te a ti mesmo, artificial, mas funcional. Deixa eu só voltar então na questão só. O quanto que as drogas de hoje em dia normalizam no sentido de funcionar e o quanto que elas... Porque é muito mais fácil. E calmar, né? A maioria das pessoas chegam num consultório psiquiátrico de ter uma pílula mágica. Sim. É lógico que sim. Todo mundo quer esse Deus ex machina. Todo mundo quer essa forma de resolver o problema de forma sutil. Então eu te pergunto, Paulinho, meu querido, como é que a modernidade lida com esse caos criativo não impreciso, essa coisa que é difícil de lidar? Tem uma tendência a sobremedicar as pessoas no mundo de hoje em dia? Infelizmente, sim. Eu posso traçar aí no máximo 5, 6 escolas excelentes de psiquiatria, como todas as outras especialidades, e por ser uma especialidade que está em alta agora, principalmente nesse milênio, houve um boom também no aumento do número de residentes, além do número de faculdades, e a qualidade, obviamente, não é a mesma, né? Então, o indivíduo, até às vezes, ou o médico, os maus colegas acabam trazendo a medicação até por um sentido de estar sempre com o paciente ali no consultório, tá? Citando novamente um outro filme, né? O Bicho de Sete Cabeças, onde erroneamente o colega que foi punido lá depois acabava travando todo mundo lá com Aldol para poder receber o repasse público do governo. No nosso dia a dia, existe uma falta de paciência do médico em atender o seu paciente, porque ele já tem um valor do imediatismo, de querer a riqueza rápida. É o que eu brinco de novo com o Caio, né? Os caras que andam no carro com o jaleco pendurado no banco e por aí vamos, né? Então, isso acontece principalmente na psiquiatria. Então a gente sabe quem é sério e quem não é, a princípio a partir das escolas, depois da nossa vivência, os congressos, a gente sempre
quem está sempre ali presente. Então, meu amigo, sim, dá para você evitar e muito a medicação em muitos pacientes, tá? Claro que talvez num início agudo ali não, mas, por exemplo, insônia. A insônia por um DSM-5. Então, por que a pessoa não dorme? Porque ela fica o dia inteiro disparando descargas de adrenalina dentro do cérebro dela. E principalmente que a hora que ela para de obnubilar os pensamentos, que ela parou de trabalhar e vem todo outro pedaço da pizza, família, relacionamento, ele mesmo, vai produzir adrenalina e esse cara não vai dormir. Então, eu preciso fazer essa pessoa dormir antes de tudo. Só que é intraética do médico nesse sentido. Eu vou deixar esse cara dormindo o tempo todo, eu vou tentar usar um benzodiazepínico, eu vou tentar usar uma droga Z mais leve para depois tentar retirar melhor. Ou eu vou usar um antidepressivo com características sedativas para ele não ficar dependente de nenhum sedativo hipnótico. Então, vai muito do atendimento nosso. Então, dá pra gente receber uma pessoa, dá pra gente tirar ou tentar aliviar os sinais e sintomas dela, ou remissão total de 1 até 6 meses e jogar ela de novo na vida dela. A comparação que eu faço, usando de novo o exército, Magal, é o seguinte: o cara tá lá na linha de frente, eu tiro ele, trato ele aqui no hospital de campanha e jogo lá. Ou usando a comparação da futebol, que a gente está na Copa do Mundo, eu tiro a pessoa do primeiro para o segundo tempo, dou uma caneleira nova, ela vai mudar o estilo de jogo junto com o psicólogo, que é o treinador, e vai sair da defesa e vai para o ataque, ou o contrário. Então, dá sim. Agora, o que acontece? Existe a cobiça, né? E tem o outro filho da puta que vai dar. Se você não dá, o cara vai dar. Existe o famoso... fura greve. Arrombado. Exato. E aí você fica meio perdido. Então o que aconteceu especificamente com o Venvance? Você pode importar a mais por ano no Brasil 30% desse medicamento. Então se vendia lá X, é X mais 30 que você pode trazer. Só que o consumo triplicou, pô. Colocaram a culpa total nos Faria Limers lá, né, coitado. Não é só culpa deles, né? Concurseiro, vestibulando. Outra, muitos pacientes. É doping. Eu acabei de pensar a mesma coisa. É doping. Ouçam, senhores, vocês vão cair para trás. Quem tem TDAH diagnosticado seriamente com avaliação neuropsicológica e relatório do psiquiatra ganha 1 hora a mais para fazer o vestibular. Ô, beleza. Coitadinhos, né? Coitados, são doentes. Afinal, vamos mudar a regra. Eles são doentes. Pra ficar mais confortável pra minoria. Tirando os que realmente... Brasil, meu amigo. Tirando os que realmente sofrem e precisam disso. E eu tive... Exato. Claro que veio os Zé Bonitinho lá pedir: eu tenho que dar 1 hora aí no meu vestibular a mais. Pá. É igual o canabidiol. Escreve aí no relatório que eu tenho que plantar maconha porque eu uso óleo. Escreve no relatório que eu tenho que plantar maconha porque eu uso. Os caras são bons demais. Exato. Os caras têm uma imaginação maravilhosa. Cara de pau, né, velho? Pra puta aqui, porque vai. Exato, é mais ou menos isso. Então, porra, né? Então falta seriedade, só que vem de cima pra baixo. De novo, nós temos educação diferenciada com pais diferenciados que poderiam não ter muito dinheiro, mas tinham muita ética e muita fidelidade e honra, né, no seu passado, dos nossos avós. Enfim, meu pai veio do meio do mato, era amansador de burro brabo, ele torcia lá coisa na boca do burro até o burro ficar manso. Minha mãe é imigrante nordestina do sertão do Ceará, da cidade de Várzea Alegre, comia tutano de osso assado. Então os dois vieram para São Paulo, não estudaram, mudaram ali para o Sapopemba, Zona Leste, se conheceram na Vila Diva, casaram e eu sou da Moca, Belo. A Moca é foda. A Moca não tem comédia, Belo. Já diria Cremute. Exato. Aí minha mãe, graças a Deus, me colocou para estudar no Colégio Agostiniano São José do Belém. É um colégio muito bom da Zona Leste, enfim, igual o Mendel. O Mendel é mais forte ainda. Fui pro Tamandaré, fiz 1 ano de cursinho, sala B e sala A. Tinha 2 namoradas, Tatiana e a Fernanda. Quando ia pra sala A, só encontrava com o Renatão e com o Kleber. Porra, aí é foda, né? Aí voltava pra sala B, falava: não, estudo ou fico na bagunça? Estudo ou fico na bagunça? Entrei na Medicina Santos em 98, mesmo ficando na bagunça. Viadinho. Fui pra lá e tal. Cheguei lá, um calor do cacete. Tava morando na Praia Grande. Minha tia tinha um apartamento lá, ia até Santos todo dia, um trote mais filho da puta do inferno, pior que Bom Dia Vietnã. Paguei lá pros caras pra não ficar lá naquela porra daquele amarelinho. Saí, voltei sexta-feira, falei: mãe, eu não fico mais nessa desgraça. Ela: você não gostou? Eu falei: não. Cancelei tudo. Os caras estouraram o vidro da sala de aula no primeiro dia de aula.
E o vidro caiu em mim, cortou meu braço. Muita energia, cara. Muita energia. Aí eu falei, cadê o hospital de vocês? Isso é do sortudo. Tá com... Esse era o sortudo. Que se deu bem no trote. Que estourou o vidro só Que ele caiu. saiu antes. Você falasse o sortudo, Exatamente. saiu embora antes. Larguei tudo, voltei pro cursinho. Larguei as namoradas, fiquei na sala A. Graças a Deus não entrei na 30ª, entrei na 31. Tamo junto, eu gosto dos caras lá, mas a 31 é bem melhor. Turma ímpar, bem melhor. Sofreu o trote da 29. Nós amamos todas as turmas do Exato. velho. Mas só quem é mais macaco velho sabe dessa diferença. Enfim. E se não quiser, vai se fuder e vem falar comigo também. Vou te dar um remedinho, Exato. Então foi isso. Aí, entramos no ABC. Quando eu entrei no ABC, o Caio sempre foi muito estudioso e tal. Eu entrei, primeiro ano ainda fiz ali médio, depois eu baguncei bastante. Sempre fui o melhor aluno até o terceiro colegial. Fui o melhor aluno da escola até o Edgar Valezin em Santiago estudar lá. Né? Edgar, gênio demais, né? Enfim, aí aquela bagunça total. No terceiro ano, no segundo, era da Liga de Plástica. O Caio também era. Aí teve um trabalho de mordedura humana, blefaroplastia, após mordedura humana da mãe num surto puerperal que mordeu o rosto da filha. Jesus. Eu falei, pô, legal a parte da plástica e tal, não sei o que, fio daqui, fio Mas de eu lá. curti mais. Por que mordeu a cara? Que mordeu essa porra? Que carajos esta madre for morder tu hija em la cara, cazzo. Aí, ao mesmo tempo, começaram as aulas acadêmicas ali com o Gilberto Delia. Foi durante que é um a cara amamentação que sensacional. ela mordeu? Foi Não, durante pós. Ah, sim, não. No pós-puerperal, ela estava amamentando. É, porque imagino que a criança mordeu. Imagina. Não. Ela achava que a criança era o demônio. Né? Eu já vi abortos que a paciente pegava agulha de tricô e matava o filho achando que era o demônio dentro dela, tipo um bebê de Rosemary. Jesus do céu. E ainda passava na aula, naquela aula psiquiátrica da Gamuzão. Exato, que era muito ruim na época. Graças a Deus, cara, quando eu entrei, o PS foi lá pra baixo, né, na porta ali de açougueiro, em frente à sala de emergência. E a GO também tava lá embaixo. Era no corredor dos desesperados. Jesus, né? Exato. E terminava na GO o corredor Isso, ainda. e até- Naquele elevador que quebrava. Sim. Exato, até uma... Ele não quebra mais esse elevador. Ele não quebra porque ele nunca mais funcionou. Quando o bicho pegava lá no PS, o mazieiro, lembra o policial, os agentes saíam com porrete lá, que dava nos caras lá e acalmava o PS. Enfim. Aplicava uma dose de porrete. O grande diferencial foi a vinda do Mário Covas, a abertura Sem de dúvida. 8 vagas. A coisa foi crescendo, mas eu acabei não ficando lá e depois o resto da história aí você já contou. Eu queria falar um negócio que é o seguinte: a gente falou bastante de conhece a ti mesmo e a pandemia, pelo menos pra mim, assim, foi um momento que eu consegui, talvez porque eu olho muito pra fora, tô sempre procurando de fora, mas eu consegui olhar pra mim e consegui, sabe, entender um pouco mais quem eu sou, consegui buscar o meu caminho de uma outra forma, eu falando da minha vida, né? Mas o que parece é que não é o que aconteceu com a maioria das pessoas, então, né? Como que foi a mudança durante a pandemia? Olha e que depois? legal de novo. Hoje o tema é esse, né? Conhece-te a ti mesmo. Porque na pandemia, meu amigo Edgar Valezin Santiago, pô, Arantes, o que tá acontecendo, cara? Todo dia eu tô atendendo uma mulher aqui espatifada, espancada, meu. O que tá acontecendo? Os caras estão muito loucos. Então existe um sistema que ele é fake, né? Então o cara tem que sair para ter as suas válvulas de escape dentro da sua família, isso especificamente falando do homem, o pai de família, para encher a cara, para usar droga, para ir na zona, sei lá, qualquer coisa que seja. Porque esse cara dentro da casa dele, com a mulher dele, com os filhos dele, ele não funciona. Ele não consegue tolerar a dinâmica familiar. Ele falou que ele escolheu a família, mas ele prefere o outro, entendeu, Caio? Você sabe que no meio da pandemia, eu passando visita, e assim, tinha um monte de idoso com fêmur quebrado, né? E tal, não sei o que. Então a gente ia fazer a avaliação pré-operatória. E dentro de exatamente o que o Magal falou, eu conversando, né? Conversando com o paciente e tal. E aí a gente sempre fala, né? Nossa, isso aqui vai ser rápido, o pessoal opera rápido aqui, logo você tá em casa e tal, e não sei o que. Os pacientes com fêmur quebrado, mais de um, cara, fala assim, não, doutor, graças a Deus, cara, pelo menos eu saí de casa e tal, e assim, não precisa voltar, não precisa ter pressa pra voltar pra casa e tal. Bom, gente, lá no HMU tem gente que, assim, existe um trabalho, São Caetano é muito assim, né? Tá lá dormindo, vai, dá o pãozinho, não sei o que, lá no outro dia, tchum, de novo. Sim, Caião, é uma coisa
errônea, mas não é só no Brasil isso, cara, infelizmente. Não, eu digo assim, porque foi a condição mesmo, né, cara? E os idosos ficaram presos dentro de casa, não pode, então o cara preferia ele estar com o fêmur quebrado e sair de casa, outra agressão, o cara dá uns, né? Os caras não vão lembrar disso, mas a gente falava assim, e o fulano? Pô, ele tava lá em casa, foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. Vocês lembram dessa? Era essa a versão. Essa era a versão. E você não sabe da maior. O cara era português, acharam ele depois de 3 anos procurando um fósforo. Sim, a pandemia expôs. Você tem o ego, o superego e o id, né? O superego controla o nosso ego, fazendo com que o id não aflore. Então, o que eu tô dizendo? Pô, tá todo mundo ali, acompanhado das suas esposas, aí passa lá aquela mulher bonitona, o seu superego fala pro seu ego, ó, cala a boca aí, não deixa o seu id aflorar, fica na sua. O que acontece? Hoje em dia, né, e na pandemia, o superego não controlou mais o ego. E o id aflorou. E nós somos instintivos. Tem um filme muito bom chamado Animais Noturnos. Assistam, porque ele mostra exatamente a essência humana, né? Mas foi por causa do momento de crise? É por causa disso? Enclausuramento. Tá. Enclausuramento. As pessoas, de novo, voltando agora à síndrome ansiosa, quando um ansioso fóbico está numa situação onde... A culpa é do Dória. Ele não tem... Também. Filha da puta. Não, a culpa é da calça dele, cara. Esse lockdown, aliás, tá dando pau na China, né? Até agora, a primeira vez que eu vejo protesto na China, né? Interessante isso também. Também, se quisesse enfiar o cotonete no meu rabo, eu ia ficar puto, igual aquela mulher lá. Vocês viram essa cena? Não, eu vi. Qual? Eu vi. Porra, mano, os caras deram uma chave, dois gigante, assim, cataram uma senhora, sei lá, uns 60 anos, abaixaram ela, assim, pra poder colher um suave anal no meio da rua. E tipo, assim, a mulher... No meio da galera, os caras filmando e tal, e elas resistindo, os caras, mano, deram... Isso, então... Uma chave de braço. Tem outra, na mesma pegada, tem duas coisas. Só pra lembrar agora, o pessoal que tá ouvindo a gente, o que tá acontecendo lá. Uma, tem vídeo também no YouTube de policiais do metrô passando, o cara passa do seu lado e fala assim, dá o seu telefone, por favor. E o cara checa que tipo de imagem e filme que você tem no seu telefone, e se for complicado ele apaga. Esse é um. Segundo, o que eles estão se queixando, os protestos começaram a aparecer, teve um prédio que pegou fogo, e como eles estão enclausurados, o governo fechou os prédios, não deixou ninguém pegar. Bom, morreram acho que 30, 40 pessoas do prédio que pegou fogo, porque estava enclausurado, justamente podia fechar. Boate Kiss. Exato, premeditado, né? Porque uma Boate Kiss foi algo que ocorreu... Burrice. Isso, aquilo é premeditado. Então é muito complicado isso tudo, é muito louco, né? Desculpa cortar. Não, você não corta, você só complementa, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Não é minus, é plus. Então, voltando ao enclausuramento, aqui, Lagoa Azul, né? Se a gente fica ali, ou sai filho ou você se mata, é um dos dois. E outra, cito aqui um livro muito bom, Nação Dopamina. Você tirou a dopamina da pessoa, fica aqui, ó, sem vir aqui nesse podcast umas 3, 4 semanas. Cara, eu venho toda semana, inclusive no dia do Jogo do Brasil. Encontrar com seus amigos, tomar uma, pô, né? Você tirou a válvula do escape do ser humano, por isso, de novo, eu falo e cito lá o EB, né? Quando você cerca muito, ou sai por aqui, ou a pessoa tem uma repercussão muito ruim. E o mais legal é o seguinte, porque assim, todo mundo ficou enclausurado até certo ponto, né? Mas tiveram aqueles que conseguiram segurar. Sim. Né? Sim. E conseguiram, até certo ponto, controlar essa erupção. Porém... Provavelmente eram pessoas que tinham referência. Isso. E que tinham referência, e que tinham uma relação mais verdadeira, que viviam, que sabiam provavelmente mais quem elas realmente eram. A referência, eu tenho 4 psiquiatras que inclusive são mais novos do que eu, em idade, em formação acadêmica, mas que eu uso como referência. Justo. Né? Família, idem. Então, a sociedade foi o que vocês falaram, né, gente? Não temos referência. Os 5 últimos governadores do Rio de Janeiro foram presos. 5 últimos. Né? Bizarro. Sem falar de presidência, enfim, não vou entrar na política aqui, porque isso daqui dá assunto para mais um episódio. Mas é uma questão, Regis, de dentro da casa de todas as pessoas. Só que, depois do advindo, nosso amigo Steve Jobs colocou a nossa vida dentro de um aparelho
Eu ia te perguntar isso, cara. Você passa mais de 10, 12 horas por dia. Pô, eu tinha cabelo e não usava óculos quando eu te conheci, irmão. Então, utilizando aí 300 teleconsultas nos últimos 3 anos por mês, eu não enxergo mais, pô. Justo. Entende? Então, Sim. o que está no seu telefone? Seu supermercado, seu cinema, seu encontro com seus amigos, entre outros 1 milhão de coisas, né? Então, existe esse estudo. Agora eu não lembro onde foi que eu vi, mas a humanidade emburreceu depois da criação das redes sociais. A humanidade está mais ansiosa depois da criação das redes Eu sociais. vi o Jordan Peterson falando que o grau de exposição à tela favorece a personalidade psicótica e ansiosa. Eu vi uma chamada dele falando isso. Os heavy users, não é que uma coisa cause a outra, é uma correlação, né? Mas, com causa, perfeito. Mas existe isso e parece, segundo ele, que é um especialista nessa caceta, né? Ele é psicólogo da Harvard e tudo mais, uma puta formação antes de ser esse polemista que a gente conhece hoje. E ele falando isso claramente, de que o grau de exposição é diretamente proporcional à incidência de transtornos psicopáticos e tudo mais, de né? tudo. Briga de casal, né? Uso de álcool e drogas, enfim, destruição de família, exposição errônea, ostentação, tudo ao contrário, e tudo isso que foi ao contrário, né, foi colocado como correto, né? Eu me preocupo mais com essa geração que está por vir aí. Assim, a gente pelo menos, nós crescemos na nossa época, depois que a gente voltava da escola, você ia fazer esporte. Você ia fazer o judô, ia fazer basquete. Tinha Cavaleiro Zodíaco, não se esqueça. Tinha, mas por quê? era só o Cavaleiro do Zodíaco. Não tinha tela na mão. Não tinha... A gente não tinha o computador, sabe por quê, Magal? Porque o computador que a gente tinha na época, ele fazia a conta. Ele fazia a conta. Se você queria ler um livro, se você queria estudar história, o computador não te ajudaria, né, cara? Sim. Então, assim, a nossa geração, a galera que tem 40, 50, os caras 30, né, assim... Ele não faz muito a ideia, a gente não nasceu com... Isso é um pouquinho mais antinatural pra gente, porque não tinha essa ideia do computador na mão, né? O bagulho fazia conta, a gente fazia outras coisas, né? Mas hoje você entende que tem, com esse avanço tecnológico, criou-se uma tensão, porque existe uma expectativa de ganho de conhecimento e de melhora e de facilidade de acesso e de comunicação através disso. E ao mesmo tempo você tem um outro lado que, se você ficar batendo nisso, você pode acabar de óculos mais cedo, ficando menos inteligente. Como que a gente consegue equilibrar, entre aspas, isso? Essa que é a pergunta, porque assim, uma coisa é dada, negão. Não vai deixar de ter a porcaria da tela. Impossível. Esquece isso, velho. A questão é como que a gente vai conseguir, até certo ponto, lidar com essa tela, então, entendeu? Lembra, Magal, que a gente sabia que o cinto de segurança fazia bem, mas ninguém usava? Né? Eu acho assim, quando estudos forem publicados em todos os jornais, que virá aquela polêmica na mídia inteira, que o celular causa isso, que dá câncer, que dá aquilo, que dá insônia, que não sei o quê, e todo mundo começar, até as próprias operadoras ou até o fabricante do próprio aparelho, não sei, estou divagando aqui, controlar um certo uso, beleza, mas agora é novidade. É garoto do interior na capital, não tem como. Ele não sabe onde brincar primeiro. Tem que ter como, velho, porque tem que ter como, porque assim, nossos filhos só vão ter 4, 6, 8 anos uma vez, então, velho. Não, vai ter como, mas muito a longo prazo, é isso que eu tô te falando. Não, mas de alguma forma hoje a gente tem que conseguir se adressar. Parental control, você vai ter que passar o que você teve lá no passado pro seu filho. Jogar vôlei na rua com um varal de cordão de vôlei. Não vôlei, né? Sim, futebol, sim, é o esporte. Exato. É o esporte. Hoje de manhã eu tive uma discussão com o Pietro, meu filho, porque ele tava esperando o horário de jogar o FIFA. Falei, pô, cara, e começou a chorar. Falei, vem aqui.
montamos Lego, joguei futebol lá com a bolinha, perdi de 10-9 pra ele. Fomos o quê? Brinquei de bagunça forte, que é quando a gente brinca de lutinha na cama. Mesmo assim, cara, o moleque tava esperando a hora do telefone. Por quê? Porque o amiguinho X, o Y, o Z, o A, o B, o C e o D também. Por quê? Porque o pai e a mãe tiveram o filho e largaram o moleque na escola integral. Então, a gente vive a consequência de pais que não estão muito aí para os seus filhos, meu irmão. E isso é verdade. E que delegam essa responsabilidade para a escola e querem ter ali um pouco de tranquilidade, né? Quem nunca fez isso, atire a primeira pedra, né? De entregar uma tela para você poder conversar com a tua esposa enquanto você janta. Só que é aquela questão, né? Da intensidade, né? De quanto você faz isso e tudo mais. E se você tem o outro lado também, né, Caião? Sim. Beleza, você jogou bola, brincou de luta, não sei o quê, agora você joga, né? Então você tem lá, moleque que fica 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas no computador, no celular, e a mãe não tira. Entendeu? A culpa é da mãe. Então, eu acredito assim, estamos vivendo uma situação onde a mulher teve uma certa liberdade econômica e financeira que já deveria ter tido há muito tempo e trouxe ela um pouco para cá. O homem deveria ter tido há muito tempo, mas continua. É isso. Não, sim. E o homem com os seus Viagras, aditivos e tudo mais, então foi pra lá e a família tomou no cu. Acabou, foda-se, entendeu? Então eu vou curtir minha vida aqui, e os filhos ali no meio, no bololô. Acabou, já era, tchau. Tá vendo que se ela tivesse tido isso há muito mais tempo, nós estávamos duplamente fodidos hoje, mas continue, por favor. Sim, entendo a sua visão. Entendo a sua visão. Boa, muito bem lembrado. Então, faca de 2 legumes, né, como diz o baiano, que corta dos 2 lados. Sim. A tecnologia, o celular, sim, ajuda, pra caralho, né, meu? Você tem Uber, você tem não sei o quê, você tem localização de tal pessoa, tal, enfim. Mas é over. Então o ser humano, ele não pode participar de coisas que vão trazer um prejuízo para ele, que ele sabe que ele vai viciar naquilo. Você falou de homem e de mulher, né? E eu queria te perguntar, eu sei que não é tua área, né? Mas das crianças, né? A gente tá falando de tela e tudo mais, né? Tava falando também aqui dos nossos filhos e tal, né? Existem... A gente viu durante a pandemia, né? Os bebês Covid, né? As crianças que não saíram por conta da pandemia. Cara, bizarro isso. E que tiveram uma exposição muito além do apropriado para a idade de telas ou de TV, e isso atrasou o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Inclusive do meu próprio filho, né? Que você passou o Réveillon com a gente há 2 anos atrás, não saía da barra da saia da mãe, foi colocar o indivíduo na escola, é outra criança hoje em dia. E isso foi que você viu isso também, assim? Você viu como... Muito, né? Foi o que a gente falou. O ensino no nosso país, a educação, vocês sabem disso melhor do que eu, ela já é falha, né? E numa situação como essa, eu não quero nem conseguir fazer os cálculos de quanto tempo a gente vai demorar para recuperar. Na escola pública, né, cara? Exato. Você imagina isso, né, velho? Tudo isso. Talvez seja só na próxima Copa. E olhe lá, né? Rendimento em nota, escolar, emocional. Quantas crianças e adolescentes não estão conseguindo voltar para as aulas presenciais? Ficaram 2 anos de férias. Mas não discordando em absoluto. Mas se você quiser, você deve. Que prazer de ter aqui, meu querido. Só o fundo ali é cinza, não é branco? Isso eu concordo. Genial. Eu fico pensando da contemporaneidade e assumir verdades que eu não sei se são abstrações muito grandes. Deixa eu ser mais claro o que eu estou querendo dizer. Vamos pensar a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e acabou em 45. E essas crianças que moravam na Bélgica, ou moravam na França, ou moravam mesmo na Alemanha, enfim, em determinado momento, elas ficaram 3, 4 anos restritas ao universo infernal. E é muito curioso porque essa geração pós-guerra, os baby boomers são o último exemplo que a gente tem atual, né, rico hoje em exemplos dessa tradução de uma tradição que é o que a gente gosta de discutir aqui, né? Que é o self-made man, né? Isso, né? São esses caras. Esses caras aí, né? O cara pegou o negócio. Vulgo nossos pais, nascidos na década de 40, 50 e início de 60. Vulgo nossos pais, os baby boomers. Essa geração, ela tá no conceito de gerações fortes, ela tá no nível bem alto
em certo sentido. Lógico, a gente pega o Brasil, não pega a Europa. O Brasil não passou por isso. Mas mesmo na Europa, essa geração manda no mundo. A geração da Angela Merkel, Sim. a geração dessas pessoas... Rainha da Inglaterra, inclusive, O né? desgrelo é que ela já era moça, mas de fato ela pegou isso no mecânica. peito, exato, foi trabalhar na Land Rover, é exatamente isso. Então, eu não sei o quanto essas adversidades aí também estão aí pra gente colocar as crianças, às vezes no mundo de muitas facilidades que as crianças vivem hoje em dia. Ótimo alguma contra-argumento. Com certeza é que é diferente. Você ter a guerra... Sim. Tá vendo? Às vezes você não pode sair na rua, mas você pode. É diferente de uma coisa que... Mas você pode ser morto, você sair, é difícil. É muito complicado, porque Você assim, não você sabe quem é o inimigo. Sim. E na pandemia a gente não sabia, cara. Fato. O negócio podia vir pelo ar, Fato. pelo contato. Filme de terror. Exato, Filme de terror. literalmente, né? Chegava em casa e lavava ali como se fosse entrar na fábrica da Sadia. Então, Fábrica de chip. não de batata, chip. Casa da Moeda. Chip e computador. Isso, Ou exatamente. como se fosse separar Coca pro Pablo Escobar. De cueca. Olha, cara, eu não tenho nada contra esse movimento. Quer fazer o que quer fazer da vida, faz. Você nunca pode se preocupar com quem que a pessoa vai transar, e sim o que ela se propõe a fazer. O cara canta mal pra caralho, velho. Me desculpa, eu sou fã do Fred Mercury, eu sou fã de vários caras que ou é viado, é transviado, não sei o que, não interessa. O que importa é a qualidade do que o cara se propõe a fazer. Ponto final. É assim que funciona, né? E vai ser respeitado ou não por isso, e não por isso, aquilo, outro, enfim. Pelo menos deveria ser assim. Infelizmente, atualmente não é. Seguindo em frente, Camarão, é o seguinte, cara. A Segunda Guerra Mundial, infelizmente, foi um dos maiores propulsores de desenvolvimento da nossa humanidade. É isso aí. Né? Seja no Ocidente ou seja no Oriente também, né? Com o Exército Vermelho, enfim, tudo mais, tal e coisa. E houve, sim, obviamente, um prejuízo muito grande. Vou citar Gueto de Varsóvia, entre outros, né? Enfim. Só que eles, depois da guerra, continuaram seguindo um modelo de paz que eram tão bons quanto eles foram. Né? Então, você tendo um modelo e seguindo aquilo, perfeito. Eu não sigo o que meu pai faz. Entende? Tudo bem, hoje posso ser até mais bem evoluído, mas talvez numa parte profissional e não ética, não histórica e não cultural. Aqui não, né? Primeiro, o cara já não tem família. Mas eu gostei, mas vou te falar que essa geração Baby Boomers pegou a pílula, que mudou todo o comportamento sexual. Pegou o rock and roll, que mudou todo o comportamento sexual. Pegou via satélite, que mudou todo o comportamento. LSD. Pegou LSD. Então, quando você soma, pegou o carro, a indústria automobilística, é uma explosão. Eu concordo com você que a gente pegou deles um lugar que parecia com deles e foi pra Nárnia. Eles nunca imaginaram o GPS. Se virasse pra Internet. Guia quatro rodas. Exato, se abrir um guia. Se contar hoje, nós vamos contar para os nossos filhos e filhas. Olha, tem que abrir um guia para ver onde você vai. Eles falam, meu Deus. Bom argumento levantado. A rapidez da Isso, transição isso. tecnológica acho que comprometeu um pouco. Porque em 94, estava lá nos Estados Unidos, na Copa do Mundo, o Brasil ganhou, tal, não sei o quê, papá. Foi o primeiro aparelho de CD que eu comprei, né? Então, puta, né? Legend, Bob CD Marley, disc lá. aquela coisa, né? Não pirava, né? Aí voltamos, tal. Aí depois do tal do CD, aí já veio o mini disc, aí depois... Então não dava tempo de você curtir igual você curtia o vinil, você curtia a fita, era uma coisa, 12 canais na TV brasileira, então... E por isso que todo mundo da nossa geração tem a mesma referência, né? Chaves, Chapolin, as mesmas bandas, tal. Porque, cara, hoje o negócio você tem tanto acesso à informação que a coisa foi ficando altamente nichada a ponto das pessoas não se reconhecerem, né? Você reconhece por hábitos grosseiros de algoritmos de Google e companhia bela, né? Mas você não tem mais essa interação, né, cara? Eu gosto disso muito que você falou, e eu queria somar a isso um outro elemento que não é frequente a gente falar disso, mas são 7 bilhões de pessoas agora, é isso? Sim, Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Foi astronômico o dado. 8 já, hein? 8, obrigado. Isso. Eu vou te falar que os nossos pais estavam em 3. Era isso, 2, talvez 2 e pouco. Então você tem uma pluralidade. Nós tínhamos 4 marcas de cigarro, 4 marcas de carro, 4 canais de televisão, 4, era tudo isso, 4 ou 5. Era isso. Era um oligopólio, de certa forma.
E hoje você não sabe mais onde você pisa. E 60, 70 milhões, né? Exato. Andy Warhol, Exato. a repetição exacerbada Exato. descaracteriza o mito. Você vê, hoje o pessoal fala, não, o governo tal, o XPTO vai querer 100 bilhões. Eu falo, 100 milhões eles vão querer? Não tem mais milhões. Ninguém discute milhões, é tudo bilhões. É isso que eu tô querendo dizer. Os números vão E aí, crescendo. cara, você lembra do Laserdisc, aquele grandão que também nunca mais aconteceu? O Blu-ray. O Blu-ray também. Eu tenho tanto Blu-ray, eu tenho uns 400 Blu-ray. Então, eu me fodi nessa. Exato. Mas eu Então gosto. aí vem pendrive, aí depois tudo Flop. Bluetooth. Flop. Cara, Tinha um flop disk. Tinha Flop, disquete, tinha sim, Se sim. você mostrar pra uma criança o que é isso, um flop, eu falo, não chegamos sei. aonde? No metaverso. Metaverso. É isso. E com a realidade virtual, o metaverso vai pra outra dimensão. Mas, também. velho, nós só temos essa vida pra viver, velho. Vocês estão falando em viver o metaverso. Não, a gente não quer viver o metaverso. Só fazer o link. Eu acho que o que a gente estava querendo chegar é tanta confusão, é tanta dispersão, é tanta coisa, é um fluxo de vida tão... Multitasking. Exato, é um fluxo de vida tão implacável que tá todo mundo confuso. Me dá essa impressão que a gente tá chegando nessa conclusão. Mas vocês acham que chega no, tipo num Wall-E, no desenho lá, que tinha os caras todos... Lembra muito dessa bem figura? explorado. Nossa, animal esse desenho. Aquela cena que, pra quem não lembra, é o ser humano, tipo, largado em cima assim, né? Obeso de tanto comer, né? E com um negócio de realidade aumentada e tal. Nisso daí me parece que você está chegando na ideia que a gente já conversou aqui algumas vezes, da ideia de transhumanismo. Sim. E aí é muito dito, porque a máquina Wall-E, para quem não viu, é um desenho lindíssimo da Pixar, muito bonitinho. O Wall-E é um robô que se comporta como humano, mas pode ser um humano que virou robotizado. É essa singularidade das duas coisas é um negócio. E já está se discutindo isso. Aliás, você que citou aqui, você assistiu o filme Ex Machina? Ex Machina não vi. Não vi. É uma inteligência artificial tão power que é uma experiência assim escondida no meio da floresta. Aliás, esse filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, alguma coisa assim. E claro, obviamente ele usa ali pro prazer pessoal, ele tem algumas ali selfies só pra ele, e ele tem uma que é muito inteligente, que ele prendeu num vidro. E o cara que vai conhecer o laboratório dele, essa inteligência artificial convence o cara a soltar a menina. Uau. Não vou contar o resto, assista. Genial. Então, assim, de novo, o metaverso, meu querido Regis Rigolino Rigoletes Magal, é o conhece-te a ti mesmo. Porque lá o cara é perfeito. Então... É isso. Todo mundo quer ser o perfeitão. Ninguém gosta mais de assumir as suas adversidades, mesmo sabendo que isso faz você se construir. O que eu brinco é, você é carioca? Não, porque só o carioca não pega farol vermelho, não tem diarreia e o time dele não perde. Agora, o resto... O argentino também. O argentino também. O argentino vai perder semana que vem, velho. Todo mundo se fode, cara. porra. Então, assim, o pessoal tá tentando evitar o adubo na hora de fazer o feijão crescer, né? Então, virou uma comodidade muito grande, né? Muito grande. O pessoal imediatista, não quer fazer todo o processo para poder chegar lá. E o dinheiro tá nisso, né, cara? Eu tava vendo outro dia um bagulho de neurociências, cara, e assim, os caras fizeram um experimento que era inimaginável. Tipo, a gente, quando... Eu lembro, eu tava no primeiro colegial quando eu vi o Jurassic Park. Eu assisti na escola. No Jurassic Park. E com o meu professor de biologia. E o meu professor de biologia, ele falou assim pra mim: nossa, a ideia é genial, mas isso aqui é Hollywood, vocês sabem, isso aqui nunca vai ser possível, você, pelo menos nos próximos 200 anos. 2 anos depois apareceu a Dolly, eu tava no terceiro colegial. E eu esquerdista. Não. E aí, assim, foi aquele que me apresentou os gregos, hein? Chamado Diógenes. E aí, cara. O cara chamava Diógenes. O professor chamava Diógenes. Professor de biologia. Estoico. Não, era o cínico. O grande cínico. Caio, eu vou te dar um pause. Falta isso. Falta os gregos. Sentar, Obrigado. conversar. Muito obrigado. Falar qual é que Simpósio. exato. Suggestum populi. Lembra ali da Fafil? Tinha da Fafil ali, o Suggestum populi. É isso. Os caras fizeram uma cultura de neurônio humano e programaram por computador. E a cultura de neurônio humano, sabe o que estava fazendo? Jogando aquele telejogo que a gente... Do Philco Ford Phillips.
Primeiro fazendo da bolinha. da bolinha. Da bolinha Tem batendo, duas tal e não sei o que. Os caras programaram o jogo no neurônio e o neurônio demorou 13 minutos para aprender a jogar o jogo, assim. Então, brother, assim, você negar, e assim, né, voltando ao argumento aqui do nosso papo e tal, né, você negar a tecnologia, você negar o avanço, você negar que isso vai acontecer e tentar encastelar, né, ali o que você quer fazer, as suas ideias ou os seus filhos, isso não dá, né? Não dá. Tem como tentar derrubar com a foice a máquina da Revolução Industrial mais. É uma segunda revolução. Sem dúvida, mas também não dá pra dizer que esse pós-humanismo vai ter o fogo de Prometeu, Não, livre-arbítrio, que o homem vai ter também. Não. Então, assim, é legal, é bacana, mas tem um limite. Eu acho que vai ter uma reação, Magal, daqui a alguns anos. Tudo isso que está acontecendo não é possível, vai trazer uma reação filosófica, literária, cultural, diferente. Porque não é Metsa mais, eu diria que é 60% imbecil e 30% pensante. Então E os outros 10? Os outros 10 não estão nem aí, né? Que se foda. São os alienados. Só para pegar aqui, a gente pensa no processo filosófico, a história das ideias, né? Do pensamento. Válido. Falamos, vai ter que ter tese e antitese. Essa é a eterna dialética do ser humano. Porém, tem o processo histórico-político. E basta crer que a China está vindo aí com um sistema fantástico de monitoramento de pessoas, crédito social, internet, tudo, grande firewall chinês. Sabe que eles têm um firewall gigante protegendo o país. Eles falam que, em inglês, é The Great Chinese Wall. É The Great Chinese Firewall. Né? É verdade isso. Então, quando você pensa isso em processo político, histórico, essas coisas, você vê que cada vez mais, pensa no WikiLeaks, a gente percebeu que os Estados Unidos, o óbvio, os Estados Unidos estavam vendo todo mundo, a coisa está vendo todo mundo, agora vai vir a internet das coisas, o 5G que tende a ser chinês, já isso é problemático. Então você chega num futuro distópico de muito medo, né? E o ser humano perdido no processo, só para linkar com a autonomia toda, né? Sem autonomia. George Orwell, esse é um Big negócio Brother. distópico complexo, porque você vê que cada vez mais o ser humano está se perdendo na sua humanidade, ou perdendo o que há de humanidade, embora óbvio humano, e vem uma expansão de uma tecnocracia violenta que domina, cara, é blockchain, é não sei o que, é a internet das coisas, é reconhecimento facial, é internet, é algoritmo na internet, é bizarro. Blade Runner. É isso. Basicamente isso. Só falta o clone perfeito do ser humano que ama outro ser humano que também ama o clone e produzem um outro clone. E aí acabou raspando, nesse sentido. Praticamente sim, na existência física. É aí que entra de novo a nossa força. Cultura, ação literatura, artes, pintura, música, tudo, né? Tudo aquilo que a gente produz como consequência dos sentimentos e das sensações. Alta cultura. Enterprise. Que é o que nos faz humanos, cara. Né? Mas é o problema. Adorei o que você falou. É o que nos faz humanos. Nós estávamos há pouco, por 20 minutos, discutindo o quanto que nós não temos mais essa autocultura e não tem como refazer. Olha o problema dado. Que não tem referência. Nós estamos falando isso, mas agora há pouco nós estamos falando que nós não temos mais essa referência e é difícil reinseri-la na sociedade. Então nós vamos uma expansão tecnocrática e nós numa retração humanística. Não, e com as forças políticas atuando para isso. Pra isso. Quer dizer, eu digo aqui, isso, pelo menos aqui no dúvida, Brasil, poder. aqui no extremo ocidente, todo mundo pode tudo, onde tudo pode ser feito, tudo é maravilhoso, onde homem é mulher, mulher é homem. Pode entrar, e o cara pode entrar na loja lá do 7-Eleven, lá do 7-Eleven e pode pegar as coisas de graça e sair andando em São Francisco. Você viu isso? Eu vi arrombando tudo, levando tudo embora. Pelo amor de Deus, como cara. se tudo fosse normal e tudo pudesse, né, cara? Que é onde ele falou que a gente vai chegar. Eu acho assim, vamos chegar num grande fim para depois de novo ter um grande começo. Não dá mais para voltar atrás. I'm sorry, né? E não só na parte física, estrutural, bomba, não é nada disso. É a questão mesmo da relação humana. Vocês só uma grande tragédia daria um great reset aí. Porque foi aquilo que eu tava falando com o Cameron. E olha o problema, o Caio só usou. Não, manda, Cameron. O Caio usou o termo Great Reset. Isso por si só é muito complicado. É muito perigoso. Pegar o plano do Charles Schwab e o que eles querem fazer com o mundo e o globalismo e toda a George Soros. Essência
acontece? A emergência ambiental, que é o que é colocado. E eu não estou nem entrando no mérito social, não é, mas é fato. Estão jogando sopa de tomate nas pinturas do Van Gogh, que a gente está falando. Nossa, eu vi isso. É isso. Então, entende? Tem uma... Isso, olha a doideira. Então a gente pega essa alta cultura que a gente está falando agora há pouco. Despreza ela. E despreza ela e fala, é o globalismo, é a ideia do planeta Terra que importa. Entende? Uma destruição quase que programada. Dá uma impressão muito ruim de ser um planejamento. Existe alguém, uma mente suprema planejando isso tudo. Eu sei que é. Então, chama capeta, 7 pele. Tinhoso. Cara, Tinhoso. entra de novo, né? Quem é que tem acesso à cultura, né? A elite. Então, de novo, vou usar ali a psiquiatria. É as elites? Você falou As elites, As elites, mano. Então, pô, quem é que tem acesso a tudo que a gente conhece na literatura, nas artes, na pintura, na música, no cinema? Quem tem grana, velho. Quem não tem grana vai viver de um outro tipo de cultura que é muito já produzida e fabricada para eles também não pensarem. E é isso, se tiver um resíduo, um resquício de humanidade dentro do planeta que reverbera isso, vai ser bem minoria. E se você quiser ter grana, Reginho, como é que faz, cara? O toque de Midas. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Alux Investimentos, meu irmão. Cara, Alux. Igual meu querido companheiro Alux. LLUX Investimentos. Maravilha. Os caras, meu amigo, eles, a gente já tá falando dos gregos, eles encaram a prudência como a principal virtude na hora de investir o seu dinheiro. É isso aí. Então, eles diversificam sua grana, te dão orientações para você, daqui a 4, 5, 10 anos, apesar dessa merda desse governo, desses arrombados, de tudo isso, conseguir ter um pouquinho a mais ali na frente. Sou cliente pessoal e é top, 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 top. Além disso, quanto tempo que é 15 mesmo? anos no mercado, né? 15 anos No aí. Brasil, 15 no Brasil é quantos anos? Caralho, 82. E quem não investe é bobo. Investe é bobo, meu amigo. Bobo. www.alluxinvestimentos.com. Não esqueçam nunca deles, que eles são muito bons. A gente agradece de coração. Vou falar algumas coisinhas aqui. Você quer perguntar alguma coisa, senhor Regis? Eu queria fazer uma perguntinha. Manda. E aí você fala o que você... Não, vai em cima da sua pergunta. Eu queria, porque assim, a gente gosta muito de Carl Gustav Jung. Opa. O Jung. Mestre Jung. Mestre Jung. E Jedi Master Jung. E a gente... Yoda Jung. E ele, como ele foi um discípulo de Freud, depois eles se afastaram, muito porque Carl Jung foi atrás da forma do pensamento e Freud foi atrás sexualidade do conteúdo. Então, sem querer te cortar, a ideia do arquétipo junguiano vai em contraponto, embora Freud também buscasse um arquétipo e não está muito preocupado com isso, menos consequência, assim. É como que eu vou resolver isso? Sim. Tanto é que a gente pega depois Beck e comportamental, que derivou muito das teorias junguianas. E eu queria saber de você, como psiquiatra, como que você vê esse não choque, mas essa tensão? Cara, essa é uma pergunta muito legal, porque eu vou usar a minha prática clínica para te responder. Obrigado. Eu, há 8 anos, comecei a trabalhar com a indústria farmacêutica, então isso me faz ter que ter um N alto. Então, atendo 400 pacientes por mês, tem 8 anos. Trabalho aí com 5, 6, 7 indústrias como speaker. E no consultório, seja no convênio, seja no particular, pela incidência de novo e prevalência dos casos, quando eu tive o prazer de fazer a residência, a doutora psiquiatra Regina Bíscaro, que ainda está lá no ABC, acredito eu, não sei se ela saiu, ela fez a tese de mestrado dela com a gente, como alunos ali de residência da psiquiatria da Média ABC, e trouxe toda a questão junguiana, enfim. E aquela cisão clássica, né? O Freud acha que todo problema emocional tem a ver, de uma certa forma, com a sexualidade da pessoa. Tá? Então, puta, tá amargurada, vai transar. Tá no queijo, vai na LS. Lembrando que histeria é uma palavra derivada. Isso, do útero, perfeito, né? Aliás, indico a todos assistirem Um Método Perigoso. Eu vi esse filmaço, né? Então vocês viram qual era o método perigoso lá. Exato. Então o que acontece?
eu comecei a atender os pacientes, o Regis, Caio e Camanon, e eu comecei a ver que, infelizmente, pela estatística, o Freud tem razão, cara. O Freud tem razão. Mais da metade das pessoas que vêm me procurar com problemas psiquiátricos tem um problema em sua sexualidade. Por quê? Porque isso é colocado hoje em dia como... Hoje em dia? Acho que desde a Cleópatra, né? Que seduziu Júlio César. Desde a década de 60, né? Contra a cultura. Eu acho que isso aí é uma grande Então, né, impulsionador disso, né, cara? O Jung, ele tem uma visão mais inteligente. É como se fosse uma avaliação global funcional versus uma pequena foto ali, um coorte do paciente. Então, eu, Dr. Paulo Renato Ribeiro, pela minha prática clínica, concordo mais com o Freud, infelizmente, do que com o Jung. Porque se você for racionalmente pensar, o Jung é ali mais aceptível. Você não pode ter um determinismo, que isso vem daquilo, ainda mais em doença mental. É sempre uma etiologia multifatorial, mas nessa etiologia multifatorial sempre tem o problema da sexualidade, cara. Tem um problema, eu acho que ele pode achar na base, talvez procurar a base onde está o problema, mas e como que ele resolve esse problema, então? Vamos lá. Porque você pega o cara fazendo Dá um exemplo aí, eu te digo. terapia tradicional, divana, né? Cara, o cara fica psicanálise, desculpa, o cara fica 10 anos ali. Vou te dar um exemplo e vou usar termos não formais. A psicanálise fica mexendo na merda e só fede. E a TCC transforma a merda em adubo e você colhe novos frutos. Entendeu? Sim. É mais ou menos isso. Mas às vezes você precisa ir lá na merda e mexer para feder. Senão você não vai conseguir transformar aquilo em adubo e colher novos frutos. Na psicanálise, ela pega o trauma que o cara teve lá atrás. Então, a menina foi abusada pelo tio no quarto quando o pai foi viajar, não sei o que, ficou tudo mal. Aí ela tem que fazer uma psicanálise. Versus a pessoa que tem medo de voar de avião. Aí eu vou usar a sua esposa, Fernanda, que é muito boa psicóloga, inclusive trabalha com um colega meu psiquiatra, Daniel Martinez, que é um desses 4 que eu te falei que é minha referência, cara fera, meu amigo, gente fina. Aí você tem que ir expondo a pessoa gradativamente ao medo dela, como andar de bicicleta, nadar, transar, dirigir, até ela vencer o medo. É assim que a gente consegue superar. No caso de trauma da psicanálise, talvez nunca mais cure. E não chega num resultado, porque parece que isso ser mais passa para prático, outra né? geração. Se essa pessoa casar ou for ter filhos, vai ter problema também, infelizmente. Mas Manda. não, eu não quero me delongar muito sobre coisas que às vezes me dá a impressão que o problema do método psicanalítico é porque ele tem um problema em propor respostas, ou melhor dizendo, Procurar a origem. Então, ao procurar muito a origem... Cavucar e você Não propor saída. relega... Não propor saída. isso. Por isso que existe um termo chamado psicanálise is fucking dead. Tá morto. É isso. É porque você vai começar a prestar atenção. Daqui a pouco o jeito como você abre a porta quer dizer alguma coisa que você não sabe o que é. Mas, Já entendi minha ferida, agora o que eu faço pra melhorar? É isso, legal. Tem Ou Jung. Tem a brincadeira. Jung também ajuda pra caramba. Também. Tem a brincadeira de o cara chegar no consultório e falar, doutor, eu tenho fobia de aranha. Ele fala, legal, me fala como foi sua relação com a sua mãe. Entende? Essa é a brincadeira no sentido de falar oi. Mamão e chinelo. É lógico que é muito fácil eu falar isso em 2022. E eu não estou nem de longe colocando o Freud para baixo. Um gênio de primeira grandeza. De primeira grandeza, sem a menor noção de... Um leitor de Nietzsche, um judeu fantástico, com uma comunidade judia que ajudou ele a relembrar o mito do... Satanista filha da puta. Vai se fuder. O mito que do Freud o caralho. O mito Fumador de charuto. O mito de Édipo, ele fez toda a análise. Ele é bom, ele criou uma teoria toda sozinho, gente. De primeira grandeza, ele. Escrevia bem. Os livros dele são bem escritos e simples. É verdade. Você me falou isso. O Futuro de uma Ilusão, ele faz a crítica do cristianismo, faz um monte de coisa. Sim, pensador muito legal. Muito completo. Bebeu de Charcot também, toda a ideia da psicanálise naquela época, de Mesmer pra frente, maravilhoso. Boas situações. Maravilhoso. Mas Charcot também foi um grande... Carequinha assim, me lembrou até o... Não fode o camarão. Não fode o camarão. Eu tô melhor que o canal. Não duvido. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele também. Ele trouxe as citações. É que ele é foda, né? Em uma frase ele traz 4 citações que você conhece, talvez meia. E sim,
o argumento de vocês está certo. Para hoje em dia, nos nossos atendimentos, dificilmente a gente encaminha alguém para psicanálise. E no mundo inteiro, né, cara? Assim, a psicanálise é um fenômeno particular, argentino-brasileiro, né, cara? Assim, no mundo... Gostei da Argentina. Muito não, bom. porque eles aí. têm uma escola de certo. psicanálise muito, muito tradicional lá. E, cara, assim, a psicologia moderna entende o Freud como algo tipo Newton, né? É algo assim, mas não existe a aplicabilidade clínica, pelo menos tão grande como a gente vê aqui no Brasil. Sim, né? vocês estão certíssimos, cara. E outra, também existe até uma outra técnica, né? Que é uma das que eu mais prefiro para algumas certas patologias, que só dá para fazer às vezes em ambiente acadêmico, que é o psicodrama, né? De Moreno. Onde você coloca ali e faz a teoria de inversão de papéis. Essa é uma ideia muito legal e muito grega, de catarse. Sim. É lindíssimo pensar que a tragédia grega era um instrumento de catarse e o psicodrama é uma encenação de uma tragédia num sentido de fortaleza, num sentido de... Encenava muitas tragédias quinta tarde ali no ABSEX, Ambulatório de Transtornos da Sexualidade. A gente tinha ambulatório de ejaculação precoce. Que legal. Que nada mais é do que ansiedade. Sem dúvida. E no psicodrama a gente entendia da onde vinha isso, né? Então, às vezes a necessidade de provar que é machão, não sei o quê. Tinha outro que só tomava Viagra e não conseguia também depois ejacular. Então, é aquilo que colocam na nossa cabeça desde quando a gente é pequenininho, cara. Né? Então, pô... Tinha-se aquela cultura, né? Vou chegar lá nos 18, né? Por terem João Pessoa, descobrir que a vida é boa, até a primeira vez. Não, mudou. Você digita hoje cu no Google. Acabou. Eu tinha que roubar uma revistinha, correr 150 metros, bater uma punheta, colar as revistas fora. Jogar fora. Pô, hoje, cara. Tinha que chavecar o jornaleiro pra te vender a Playboy, né? Puta, tinha que... Isso. E você chegava e falava, tem revista do X-Men? Tem. Eu vou querer um X-Men e uma razão. Fala baixo aí, rápido. O quê? É igual comprar camisinha na farmácia antigamente. Você quer o quê? Camisinha? Então é isso. A humanidade é tosca em sua essência, Camarão. Desculpa falar Mas isso. nós estamos mais pra Capitu ou pra Bentinho? Nós estamos mais pra Capitu, sem dúvida. Sem dúvida. Nós Brasil. Dom Casmurro. Porque, porra, Caim matou Abel por inveja. Aí depois Jesus veio matar o cabra, né? O cara veio bonzinho, veio ajudar todo mundo, tal, não sei o quê. Aí depois, não sei o quê, porrada, guerra, não sei o quê, vão matar, vão desgraçar. Ninguém virou, nunca falou, vamos ficar na paz. Fica de boa. Aliás, tínhamos a paz antes dos portugueses ou os vikings chegarem lá em cima. Não tínhamos a paz nem por um caralho. Nunca houve paz, o que irmão. índio matava de outra Olha quantas tribos tinha, era velho. canibal, matava e comia. Então, mas pelo menos um não ficava, não chegava a destruir o ambiente. Industrialmente, não. Industrialmente, não. Hoje é o momento de paz que jamais existiu em toda a humanidade. É depois da Segunda Guerra. Por isso chegamos a 7 bilhões. É por isso chegamos no 7 Caralho, bilhões. mas quem foi o único ser humano que estabeleceu equilíbrio com o meio ambiente? Foi o índio, sem ser um vírus. Matrix, porra. Nós somos um vírus que consumimos um hospedeiro e mudamos o depois, acabou. Por isso que a gente tá procurando Só que eles se planeta. matavam tanto que eles ficaram em 50 mil. Se eles virassem 6 bilhões, ia mudar completamente essa história. Não sou a favor. Não sou a favor. Não é isso. Eu acho que tinha que ter entrado a agricultura, dá pra viver em equilíbrio e tal, não sei o quê. E a evolução chega, meu amigo, né? Se pousar uma nave aqui, mata todo mundo, acabou e pau no cu e não tem dó. Né? Eu acho que o que tá acontecendo no mundo é a dó. Não dá pra você ter dó de tudo. Não dá pra você ter dó do atum que vai ser comido pelo tubarão, caralho. Né? Isso é inevitável, É verdade, porra. é verdade. Exato. Da baleia na Zâmbia dentro do seu quarto no Brooklyn. Vocês vão lembrar. Né? Ai, coitada da baleia, caralho, o arpão da Nós somos uma geração, a primeira geração que começou a ver Discovery Channel. É verdade. E você olhava e o leão, e o cara falava... Tadinho do São Paulino, E era animal, ele falava cara. bem assim, eu vou narrar assim, ele falava assim... Coitadinho do e lá- Bambi. Ele falava assim, e lá está o Gnu bebendo água na fonte. Aí ele levanta a cabecinha Gnu, e procura. Gnu. Levanta a cabecinha e procura. E a leoa percebeu que o Gnu está de boa. E aí apareceu ela correndo e arregaçada. E aí você pensava, porra, mas vocês estão filmando? Não dava pra vocês avisar o Gnu que ele ia ser comido pela Exatamente leoa? isso. Resposta, não dava,
Porque Hakuna Matata, esse é o grande exemplo da vida. Perfeito. E o Rei Leão só virou macho. Macho não, desculpa. Só virou um bom leão porque ele se fudeu lá comendo verme junto com o Timão e com o Pumba. É isso. Se ficasse lá todo fraldinha, Não, é que ele entrou no igual o Príncipe Charles, tava esse narigudo, filha da puta. Mustafa, ele entrou não no era Love com a Nala lá. Mustafa, ele Mustafa. sabia que ele ia ter que peitar o Mustafa. Exato. A essência do mundo. Esse desenho é muito bom por causa disso, cara. Ele mostra que você tem que se fuder pra virar alguém. Não Manda. tem mais desenhos assim da Disney. Agora é o Buzz Lightyear dando um beijo no outro personagem. E Só o pra Superman lembrar. enviado também. É isso, filho dele. Exato. Não, Paulinho, como a gente tem tempo e temos o pitch do livro. Puta que pariu, sensacional. Ficaram Não, umas eu 4 horas queria aqui. que você falasse o que você queria falar, que eu te cortei aquela hora, cara. Não, era relacionado à pergunta que você me fez. Era mais uma consideração final, mas se você quiser fazer mais uma pergunta, tamo junto. Não, agora nós temos o pitch do livro. Você vai dar suas considerações finais. Tá. Mas agora temos o pitch do livro. Vira fazer o livro. E o Caio vai te explicar o que é o pitch do livro pra você e pra todos que estão nos ouvindo. I wanna know. Vamos lá, galera. É o seguinte, ó. Temos 3 opções aqui de 3 livros que nós 3 trouxemos. Ou porque estamos lendo, ou porque tem a ver com o convidado, ou porque a gente não lembrou de outro. Né? Então, assim, são 3 livros que... Não enche o saco, filho do bagulho. E a ideia é o seguinte, meu querido Apóstolo Paulo. Opa, combatendo o bom combate. É o seguinte, a primeira parte da nossa brincadeira aqui é você adivinhar quem trouxe qual livro, baseado na conversa que a gente teve até agora. Interessante. Deixa eu só dar uma... Vamos lá, apresentação. Vai lá, apresenta por favor, aí. Camara, tá na tua mão? Apresente os livros pro pessoal. 3 livros, 3 caminhos, 3 ideias. Ó, esse How to Win Friends and Influence People... Apresenta aí, cara, Vamos lá, pro pessoal deixa eu saber que eles não apresentar sabem. Vamos lá. Primeiro livro, How to Win Friends and Influence People, de Dale Carnegie. Segundo livro, Darwin, o Pequeno, A Origem das Espécies. É um livro pouco influente. E o cara também não sabe nada. É um biólogo, mais ou menos. E o outro, 50 discursos que marcaram o mundo moderno, de um monte de gente famosa. Joia, tô vendo ali Mahatma. Quem trouxe qual o livro? Quem meu trouxe amigo? quem? How to Win Friends and Influence People, Caio César Fernandes. Caio César Fernandes. Darwin, Camarão. Opa. E 50 discursos para Regis. 50 discursos. Quem que vai dar a notícia pra ele, velho? E aí? E O aí? dole uma, dole duas e... Para, vocês estão me enganando. Olha, como o Camarão falou Carnage, eu devia já ter me ligado no sotaque do Carnage. A escola de inglês do Camarão, né? Tem uma escola de inglês aqui. Já foi pro Carnage Hall. Agora é o seguinte, cada um tem aqui um minutinho. O Caio às vezes abusa um pouco, faz uns 2, 3, mas tudo bem, a gente gosta Tá dele. medo a gente de perder, né? A gente deixa, não sei o que lá. Mas cada um tem um minutinho pra fazer a venda do livro pra você. E o livro que você mais gostar, você vai levar pra casa, meu amigo. Cada um de vocês vai? Vamos lá, Caião, primeiro, vai. Você quer... Cara, então, esse livro aqui cara, Eu acho que vai muito... ganhar, pode falar. uma puta de uma coleção bacana de discursos curtos de pessoas... Bom, aqui o meu pitch vai ser só falar o nome das pessoas. Então, ele foi organizado, né? Esse livro aqui foi organizado por Andrew Brunette, né? 3ª edição. E olha os caras que estão aqui. Olha só, Lenin, Gandhi, Mussolini, Roosevelt, Eduardo VIII, Chamberlain, Churchill. Opa! Eduardo VIII, hein? Ben-Gurion, Albert Einstein, Nikita Khrushchev, Malcolm X, Martin Luther King, Kennedy, Che Guevara. Então, assim, cara, Yasser Arafat, Margaret Thatcher. Então, assim, é uma coisa que, assim, são os discursos mais famosos que moldaram, né, o nosso último século. Então, assim, vale a dica, né, independente aí, cara, quem quiser grandes discursos com grandes argumentos retóricos e com grandes ideias também, sem dúvida, vale a pena a indicação. 50 discursos que marcaram o mundo moderno. De quem que é? O organizador aqui, Herbert, deixa eu ver só aqui, Andrew Brunette. Tá legal, hein? Da hora, irado, velho. Belíssimo livro. Gostei muito. Muito bom. Charutão aqui, top. E aí, eu ou você? Quer que eu vá? Vai lá. Meu amigo.
Isso aqui tem tudo a ver com você. Você sabe disso. E você sabe que assim... Você leu no primeiro colegial? Não, velho, não sei se você leu ele, mas eu te falo o seguinte. Esse é o original. Porque Charles Robert Darwin... Esse livro foi escrito em 1859. Né? Biólogo, naturalista, cientista britânico, biólogo, naturalista e cientista britânico, cara, lançou as bases da teoria moderna da evolução. E por que eu trouxe exatamente o Darwin? Porque a gente vive num mundo em que essa teoria da seleção natural como se ela não existisse mais. Porque tudo é bom, tudo é bonito, tudo presta, a gente não tem referência. E segue, e segue, e segue. Será que é assim que a gente quer viver? Será que isso vai resultar, daqui a 50 anos, num ser humano melhor? Nós mesmos aqui falamos que hoje eles estão menos inteligentes do que estavam na nossa geração. Será que não está faltando um pouco de Darwin na nossa vida? Além de ser o livro mais influente, acho que já escrito na humanidade, e como você é um cara que merece coisa boa, eu trouxe Darwin pra você, meu amigo. Show. Esse é meu pitch. Bom, eu vou sair dessa metafísica toda que eles falaram e eu vou pro que importa. Só que foi um minuto, hein, negão? Porque a tua física... já tá me criticando. Não, a tua física é atrapalhou meu muito... pitch. comecei. Eu comecei a tocar nona de Beethoven e ele me atrapalhou, pô. Tá bom, desculpa. Uma nota Não, maestra. Desculpa. Tô brincando, tô de sacanagem. Bom, Dale Carnegie. Dale Carnegie, um americano influentíssimo, bem baseado naquela ideia que vem desde Ralph Waldo Emerson, da ideia de psicologia positiva. E os americanos são fantásticos nisso. Ó. Programação linguística tem muito a ver com isso. E o que ele escreveu? Ele escreveu vários livros. Um deles, esse daqui, Como Ganhar Amigos e Influenciar Pessoas, virou curso. São cursos estabelecidos pelo mundo inteiro. Só esse livro, ele está agora há 80 anos sendo impresso sistematicamente, inclusive. E do que ele fala? Eu vou pegar duas coisas aqui que ele fala de forma muito fantástica para você ver o quão pedestre, o quão simples, o quão prudente é esse livro. Ele coloca aqui, é um livro que transforma, que mostra para você uma maneira muito simples de causar uma primeira boa impressão. É uma coisa que fica, né? É uma coisa que é fundamental para a gente viver a vida. Segundo ponto que eu acho fantástico, e eu quero terminar por aí para não me delongar muito, ele fala o seguinte: como criticar outras pessoas e não ser odiado por isso? É uma beleza para você poder usar a linguagem produtivamente. Por isso que eu saí dessa metafísica belíssima que eles colocaram, mas que não serve para muita coisa no mundo de hoje em dia, e vim com essa coisa real. É legal, né? Que a gente faz um podcast de filosofia. E a metafísica agora, pro mais metafísico de todos agora, é ruim. É o cara da metafísica, agora não vale mais. Cuspiu no prato. Eu gosto da metafísica da vida. É a metafísica da vida, é a verdadeira física. Galera, olha, é o seguinte, hein? Adorei as apresentações. O Camarão, ele é o famoso vendedor de areia no deserto. Já me liguei. É o seguinte, vou dar aqui... Calma. Não é assim, velho. Não é assim que as coisas são. Nós temos um placar aqui. Nós temos um placar aqui. Eu sou o 8 ali, ó. Tá. Brincadeira. Vamos lá. Qual deles você vai levar? Primeira coisa. Qual deles? Eu vou levar o do Caio. O campeão voltou. Depois de 3 meses. O campeão voltou. Da Série B pra Série A, só se for. O Darwin não vale, né? O Darwin não vale, ele é o concurso. Eu assisti um filme, cara. Puta pitch maravilhoso, velho. Que é da evolução. Eu tava quase chorando quando eu olhei pra você. Sim, você viu o filme dele? O filme dele conta a história da vida dele, da teoria da cura pela água. Então ele tinha problemas psiquiátricos. Quando ele ficava doidão, a mulher dele mandava ele lá, ele fazia uma cura pela água, lá ficava embaixo da cachoeira. E a mulher dele era totalmente cristã, daquelas que não acreditavam em nada fora da Bíblia. E ele termina o livro dele, A Origem das Espécies, é uma Bíblia desse tamanho assim, deixa tudo prontinho. E ele olha para ela assim e fala: posso publicar? Ela vai lá e fala assim: pode. Vocês têm que ver esse filme, é sensacional. Eu vou ver. Muito bom. A Criação. A Criação é o nome do filme, sensacional, sou fã. Não quer trocar o livro, né? Vou te explicar depois no final por quê. How to Think Friends, sensacional, né? Isso aqui é um livro que acho que todo mundo tem que ler, né? Para viver no dia a dia de hoje.
Gostei da sua apresentação, não conhecia. obrigado, meu Pô, 80 anos sendo impressa, porque o negócio realmente ajuda os amigos e influencia pessoas. É isso aí. Porém, ele citou um cara que tá ali naquele livro. Obrigado, irmão. Por causa de uma citação? Que é Não, o- calma aí, me esforcei. Eduardo VIII. Opa! Assistam o filme O Rei. Tá na Netflix, com o mesmo ator que fez o Duna, que é um moleque aí meio vi. famoso e tal. Isso aí. Cara, esse cara, ele é o cara, o Eduardo VIII. Eu assisti o filme e eu não acreditava que ele tinha sido tudo aquilo pra chegar lá. E quando eu vi aqui, eu falei, eu vou querer saber o que esse fela da A puta peida tá falando. entendeu? Foi por isso. Que ideia sensacional, porque isso aqui promove, dissemina e incrementa a cultura do ser humano. Obrigado. Isso aí. Porra, sensacional. Paulinho, cara, queria que você desse suas considerações finais, mas antes disso, eu queria te agradecer de Obrigado coração. a vocês. Aí, cara, a gente que você falou, né? A gente se conhece desde 2003, que foi o ano que eu entrei na faculdade. Vocês já estavam no 5º ano, Camara já tinha saído. Mas puta, velho, você foi um dos caras que mais me acolheu aos 0 minutos. Eu lembro disso. Enquanto a gente se fudia no trote, Paulinho chegava pra mim e falava, Reginho, vai garoto, vai que isso é bom, deixa rolar. Então... Se eu fosse um pouquinho maior, eu ia pra cima do Silvinho e do Bruno Mizumi, mas não dava, né? Não, mas era a fase da vida e foi Os ótimo. caras eram brothers também, não podia falar nada. Não, os né? caras me Isso, ensinaram muita exato. coisa também, mas sempre tive em você aí uma baita referência, um cara que sempre foi meu parceiro, sempre foi meu amigo, sempre me deu muito mais do que eu dei de volta. Pelo contrário. Então, cara, do coração, assim, muito, muito, muito obrigado por tudo, velho, por tudo. E eu espero que você seja um cara que tenha muita, muita felicidade, independente de qualquer coisa, porque eu sei que você merece. E merece demais, velhinho. Merece demais, demais, demais. Porra, Magal, só não vou chorar porque hoje eu sou um cara mais velho e consigo controlar minhas emoções, mas suas palavras, elas são realmente do que falta hoje em dia, né? Eu tive algumas epifanias com ele no 5º ano, com você durante a sua formação acadêmica inteira, com o Caio também, desde a primeira intermédia em 99 em Matão. Então, primeiro eu fico feliz. Eu venho num lugar onde tem amigos que eu sei que são fodas, competentíssimos. Eu brinco com a Carol e falo, porra, o meu lado me faz querer me desenvolver cada vez mais. Eu não posso ficar parado, porque meus amigos são fodásticos em todas as áreas. Então eu tenho que me manter sempre na ativa. Obviamente a gente sabe que a vida acadêmica era mais baguncinha, tal, aquela porra toda, aquela uma loucura. Depois a gente caiu na vida de verdade, né, irmão? Então a gente é pai de família, tem 2 filhos. Faz 18 anos que a gente já não tá mais naquele ritmo. E é legal vir aqui num negócio muito bem feito, muito bem pensado. E você vê, né, juntar Magal e Caio, tudo bem. Mas até o Camarão, eu falei, caralho, né, que da hora o negócio, entendeu? Como é que saiu essa Porque eu já combinação? conhecia ele, eu sabia que o cara já era mais, né, ali, filosófico, o cacete, não sei o quê. Então, pô, eu só tenho a desejar. Primeiro, eu preciso corrigir o meu erro de tem que pagar todas essas porra aqui, ó, comprar camiseta, pagar mensagem, ajudar, não, sim, divulgar, colocar em stories, porque é assim que funciona, os brothers são assim. E outra, o estilo que a gente veio falar aqui, o que a gente veio expor aqui, né? Eu trabalho com a especialidade médica, eu falei pro Caio, eu falei, pô, eu quero falar nessa porra de qualquer jeito. Que mais usa filosofia, que é a psiquiatria. Sem dúvida. Né? Então, todos os dias, tudo aquilo que vocês discutem aqui, a gente discute nas nossas reuniões, vê nas nossas aulas, vê no nosso dia a dia, vê com a gente mesmo, leva para a nossa própria terapia, enfim. E é uma oportunidade, né? Não só para eu também expor o que eu tenho na minha vivência e também aprender, né? Eu tô aqui, porra, vocês falaram umas coisas aqui que eu tô buscando e ainda vou procurar algumas em casa, né? Então, isso é muito legal, essa troca de força, de cultura, de ideias, que é justamente o que está faltando hoje em dia. Pô, se todo mundo, ao invés de fosse ficar fazendo merda, fizesse um negócio como esse daqui, pô, a vida ia ser bem melhor, entendeu? Então eu só me sinto privilegiado de estar aqui hoje com um assunto que não teve assunto, que foi melhor ainda, né? A gente falou sobre tudo, acho que quando vem muito quadradinho, a coisa não flui legal. Então eu amei, né? Deu tudo certo. Desde o início do projeto de vocês, a divulgação, como quem veio falar, aonde chegou, um primeiro ano sensacional. O Caio colocou lá no grupo da sala os resultados no Spotify, que foram maravilhosos também. Então, vim falar aqui depois de tantas pessoas que vieram falar aqui.
e encerrar o ano ainda, eu hoje dificilmente vou conseguir dormir tranquilamente, né? Apesar de ter bebido bastante, mas foi uma coisa que realmente me excitou, me trouxe de volta, uma coisa muito legal. Eu adoro fazer isso daqui. E parabéns a vocês pela ideia, um negócio do caralho mesmo, pra ser bem sincero. Parabéns, obrigado pelas palavras. Que é isso, cara. O Caio, Nós que te amamos, meu irmão, amigo. o Magal, Nós que te amamos. o Camarão também. Beijo no coração. Compadre é assim, né, velho? Obrigado, mano. Pessoal, não esqueçam, cara, @BeyondTheCave PDC. apoia.se/Beyond, BEYND. Por favor, nos ajudem pra gente conseguir trazer cada vez mais pessoas pra cá. Muito obrigado, até a semana que vem. Valeu, Camara, valeu, Caio. Beijo. Até a próxima e Valeu! tchau!